Existências assim da faculdade em diversos aspectos. A empresa foi absolutamente solícita, entregou todos os dados que foram necessários, me ajudou. Esse lado não tem nada a reclamar, na realidade. Gerar no estoque, isso tem um custo, certo? Você gastou capital e o capital tá parado. Você tem máquina de estoque de menos, você quebra uma máquina, putz, eu não tô com a peça, vai ter que pedir, vai ficar parado um tempão, o cliente fica insatisfeito. Não, é normal, assim. Que é bom que a gente vai trocando ideia, tá Sim. ligado? Vai se soltando. Mas, cara, bem-vindo de novo, então. Pô, muito obrigado. A Cara. gente já gravou um podcast sobre a implementação de uma operação de mineração de Bitcoin no interior do Brasil, né? Foi um podcast, um dos primeiros aqui pela BIPA. Foi bem interessante. E agora a gente vai falar sobre mineração de novo, mas num aspecto mais formal, acadêmico, não sei, que você fez um TCC sobre mineração de Bitcoin, acabou de apresentar, então também parabéns, senhor engenheiro, agora, Obrigado. depois de o quê? 8 anos você se formou? Ah, que isso, pô. Não foi tão longe assim. Não, mas foi 7, pô. 7, pô. Sim. Mas é uma coisa. Dei uma trocada de curso ali no meio do caminho e tal, mas também formei com calma, é fato. E trabalhando junto o tempo inteiro, né? Isso, o que pesa. E eu acho que é o mais importante, na realidade, né? Foda você fazer faculdade, sei lá, 5, 6 anos e aí sai sem nenhuma experiência. É complicado mesmo. Sim. Mas então me explica, para começar, qual é a ideia de fazer um TCC sobre Bitcoin? Da onde surgiu essa lâmpadazinha acendeu na sua cabeça? Foi meio um processo, né? Assim, para começar, obrigado por me chamar de volta. Tô muito feliz de estar aqui presencial, né? Agora, pô, tem um estúdio e tudo mais. A última vez foi online. Bem legal aqui a estrutura. E tô feliz de estar aqui, tá? Como surgiu a ideia de fazer um TCC sobre mineração? Bom, eu trabalho com mineração hoje. E como o objetivo é formar, né? Então você escolhe alguma coisa que você consiga passar o máximo de horas possível em cima sem surtar e que você goste de preferência e que você tenha domínio. Dado que eu estava trabalhando com isso, era um caminho um pouco natural. Agora, tiveram resistências assim da faculdade em diversos aspectos. A empresa foi absolutamente solícita, entregou todos os dados que foram necessários, me ajudou, e nesse lado não tem nada a reclamar, na realidade ajudou demais. Agora, a faculdade foi um pouco contra. Eu tive que insistir um pouco. Não, isso que eu imagino. No fundo, eu acho que assim, a gente vai evitar entrar muito nas nuances do TCC em si, porque eu acho que já fica muito específico para o público do nosso podcast, né? Não é um público específico de mineração, mas essa parte mais, sei lá, vamos chamar do metajogo, sabe? Essa parte de, pô, como foi conversar com os orientadores, como foi procurar um orientador, assim, essa parte eu confesso que me deixou muito curioso, assim, porque é isso, eu imagino que, assim, você está na UFSC, né? A UFSC é uma faculdade que já tem alguma tradição, então os professores, especialmente na engenharia, é um pessoal mais das antigas, né? Não é um professor de 30 anos que adora mineração de Bitcoin e falou, nossa, bora. Então, assim, conta do começo, assim, como foi esse processo de encontrar um orientador? Porque, pelo menos na geologia, assim, você encontra o orientador de acordo com a área que ele trabalha, que você vai trabalhar numa área parecida. É por aí. Ou seja, tipo, que orientador tinha uma área parecida? Como foi esse processo de você buscar um orientador, assim? Ele já entendia qualquer coisa de mineração de Bitcoin, não? Então, de fato, o departamento é formado por decanos ali e... Só dá um segundo, porque aqui meu computador vai apagar. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, mas Não tá isso sabendo. vai ficar apagando. Eu não sei. É por isso que tá gravado, E assim, de fato, é formado por decanos, pessoas muito mais velhas e tudo mais. E normalmente é o que você falou, as pessoas veem as áreas de atuação dos professores e encaixam ali e conversam com os professores. Como eu disse que eu queria fazer alguma coisa relacionada a Bitcoin, todo mundo automaticamente me empurrou para uma área da engenharia de produção chamada engenharia econômica. Porque Bitcoin, moeda e tudo mais, e eu tentei explicar que, pô, é mineração. Tudo bem, tem a ver com moeda e tudo mais, mas não é engenharia econômica. Eu não quero... Eles, bora fazer um valuation. Não, eu não quero fazer um valuation, cara. Eu quero falar sobre gestão industrial para mineração de Bitcoin. Cara, a galera não sabe o que é Bitcoin, a galera não sabe o que é mineração de Bitcoin. Então, eu passei por quase 10 orientadores que todos eles falaram assim, pô, você deveria falar com alguém da engenharia econômica. Eu falei, pô, eu tava ficando cansado, eu comecei a acreditar que eu talvez devesse fazer um valuation. E aí eu cheguei nesse professor que talvez seja o mais velho do departamento. Ele é um cara da área de qualidade, tá? Então é uma coisa bem ampla. E aí eu menti pra ele. Eu falei que eu queria fazer, na realidade, numa indústria têxtil, e eu queria falar sobre estoque de peças para as máquinas terem mais disponibilidade e continuarem rodando.
expliquei toda a minha ideia de fazer um TCC, e na hora que ele topou, eu falei que não era uma empresa têxtil. Eu falei que, na realidade, era sobre mineração de Bitcoin e as máquinas e tudo mais. Ele falou assim, você já conversou com engenharia econômica? Eu falei, velho, para, velho, pelo amor de Deus. Aí eu consegui explicar para ele um pouquinho, a gente passou ali uns 45 minutos falando sobre isso, e aí ele viu, não, tem razão, ninguém entendeu, mas isso tem muito a ver com engenharia de produção, e eu estou disposto a ver com você. E ele, apesar de ser talvez o mais velho do departamento, ele é muito atualizado por ele ser da Associação Brasileira de Qualidade, ele está muito atento às coisas que estão rolando atualmente. Então, geopolítica, ele dá aula sobre isso também. E aí ele estava disposto a aprender. Ele foi para casa, estudou um pouquinho e falou, pô, não, realmente, mineração de Bitcoin parece ser um negócio meio indústria. Eu falei, aí eu mostrei essa foto aqui, entendeu? Eu falei, cara, olha só, é uma operação industrial, tem guindaste, pessoas, ferramentas, a gente não está falando de uma coisa digital só. Eu quero olhar para debaixo do capô. Tem todo o Bitcoin e outras pessoas falaram assim, nunca vi ninguém fazer um TCC sobre essa área. Sobre mineração, realmente eu não achei muita coisa. Sobre Bitcoin, se é reserva de valor, se não é, sei lá, o próprio Ruggeri, ele fez, né? Outras pessoas que trabalharam com a gente. O Ruggeri tem um TCC de Bitcoin Sim, também? sobre analisando o Bitcoin sobre a perspectiva de reserva de valor, se ele pode ser ou não considerado reserva de valor sobre alguns parâmetros da economia. E aí ele fez toda essa revisão, inclusive eu usei um pouco do TCC dele na parte de revisão teórica para me ajudar. E aí eu lembro que você ajudou, deu umas orientadas nele como fazer algumas coisas ali também. Cara, você falou uma coisa que eu lembro que, assim, quando eu ainda estava na Arthur, né, então isso é o quê? 2023, ou meio de 2022, quando ainda tinha o Gustavo na parte de marketing. Por aí. Ou seja, 2022, final de 2022, tinha toda essa discussão que era, quando a gente fala de Bitcoin, as pessoas associam só, sei lá, uma coisa como a nuvem. As pessoas não entendem que tem uma indústria entidade, né? pesada por trás. E no fundo o que você está falando é exatamente essa mesma resistência, que assim, não, sim, existe a moeda Bitcoin, que é um ativo digital, mas existe a rede Bitcoin, que é uma rede composta por muita energia, muita infraestrutura. No fundo é uma atividade industrial como qualquer outra, é uma atividade industrial de data centers que converte energia em commodity. Você tentou explicar isso para os outros professores e eles nem tentaram entender, ou eles... A maior parte nem tentou entender. Tem uma resistência gigante ali a fazer coisas diferentes, eles querem fazer na área deles. No fim das contas, eles estão publicando um TCC também. Então eles querem fazer sobre a área deles. Já o meu professor está afim de falar sobre coisas novas, inovação, cuida da pós-graduação também, então... Ele já deve ser titular, já deve ser mérito, essas coisas, Isso. Então ele já... Sei lá, querendo ou não, quem está no topo da carreira não precisa seguir aquela escadinha de eu preciso publicar tantos papers em tantas revistas com impacto para eu conseguir meu próximo aumento de salário, para eu conseguir subir na minha carreira. Querendo ou não, Ele isso já está no topo. Eu conversei com o Edil, que é um professor da UNB, que está começando a orientar pessoas para estudar Bitcoin também. E essa foi uma grande discussão que a gente teve aqui, inclusive isso é num BIPAcast, foi o primeiro que a gente publicou gravado ao vivo aqui, inclusive. E bem isso, assim, essa questão de como a estrutura, como os incentivos da academia geram esse tipo de situação, assim, sabe? O cara não vai querer explorar uma ideia nova, ele vai querer continuar iterando no que ele já sabe, porque com isso ele vai conseguir publicar mais, ele vai seguir na carreira. Então é uma coisa muito... E agora eu sempre confundo se é Karl Popper ou Thomas Kuhn, mas é aquela história de ciência normal versus a quebra de paradigma. Tipo, quando você é um operário da ciência, quando você ainda é um professor no começo de carreira, geralmente você quer ser esse cara que vai só dar Ctrl+C, Ctrl+V na mesma lógica e seguir replicando. Ali, cara, no mesmo círculo deles. Isso que gera publicações, querendo ou não. Então é engraçado que aqui a gente está falando justamente sobre toda essa questão de como a academia tem incentivos que não necessariamente fomentam o crescimento do conhecimento e fomentam mais... tem um termo da ciência que é o social... publicações salsicha, uma coisa assim, que você fatia... Poderia ser uma publicação, você fatia em várias. Sim. Porque você vai reaproveitando, vai reaproveitando para fazer render. E o que você está falando é de uma maneira diferente, mas é a mesma coisa, né? Tem professor lá que é fábrica de valuation. Valuation de uma indústria de cosmético. Valuation de uma indústria de... vai dizer que isso aí é revolucionário? Aí é foda. Não, eu lembro um conselho que
um professor meu na geologia ainda, na época, deu que eu achei um conselho muito válido que vai nessa linha também, que é, ó, Caio, não se torne um especialista em uma ferramenta só. Tenta sempre abrir. Por quê? Porque tem muito professor que é isso. Pô, lançou um laboratório novo na geologia, vamos só ficar usando esse laboratório para fazer... Bom, vamos pegar vários lugares diferentes e fazer exatamente a mesma análise. E aí é isso, você vira um operário da ciência, você vira Ctrl+C, Ctrl+V, mas qual pensamento novo e original você está fomentando, né? Então, assim, no fundo, isso é uma das coisas que me motivou a sair da academia, sendo bem sincero. Eu acho isso meio triste, assim, Mas você sabe? foi até o final também, né? Tipo Não, assim, calma, eu você podia foi- ter feito pós-doc, o pessoal, meus amigos que fizeram mestrado e doutorado comigo, hoje em dia, sei lá, o Crack é professor na Unesp, o Vaselina e a Planária são professores na USP, assim. O Sífilis fez pós-doc no IEE, assim. E aí agora um disclaimer, só para o pessoal entender por que esses apelidos, inclusive o professor que me deu essa dica, o nome dele é Ninguém. E a minha orientadora no TCC foi a Bisteca. Na geologia, nos anos 60, a geologia era muito engajada politicamente, Uhum. e tanto é que o símbolo do DCE da USP é a cara de um estudante da A geologia que... USP engajada politicamente? Não, como Imagina. assim? Não, mas a geologia em específico, porque hoje em dia a geologia especificamente, na minha época a geologia não era engajada politicamente em nada, era muito mais próximo da engenharia. A gente só queria saber do nosso curso e estava alheio a qualquer outro tipo de pensamento. Uhum. Mas nos anos 60 o pessoal era realmente engajado. Um estudante da geologia que era do DCE, que é o Diretório Central Estudantil, acho que é isso, foi morto durante a ditadura, torturado e morto. Entendi. E aí, desde então, qual foi a lógica que a geologia seguiu? No primeiro dia de aula, todo mundo ganha apelidos, porque daí, se você for capturado, preso, torturado, você não consegue dedar seus amiguinhos. Então, até hoje tem essa... Quer dizer, até hoje não, porque eu saí há 10 anos, né? Então, não sei se até hoje tem. O mundo moderno deu uma mudança nisso. Hoje em dia, o pessoal acha que isso é bullying. Alguns poderiam interpretar dessa maneira. Alguns, Não, mas tem vários interpretam essa assim hoje história é em dia. massa, pô. Então, tem uma puta história Meu de nome é tradição, assim. Bisteca porque eu tenho medo da ditadura. É massa. Inclusive, só pra não ser justo com meus amigos que eu citei os nomes aqui, lá eu sou conhecido como Mocinha, na geologia. E é isso, você ganha um apelido no primeiro dia que provavelmente não faz sentido nenhum. E assim, você chegar pros meus amigos e falar, não, o Caio, não vai cair a ficha pra ninguém de quem é o Caio. Que Sabe? Se eu massa, chegar, não, quem é o Guilherme? Pô, eu tenho 2 amigos Guilhermes, o Piriguete e o Sífilis. Mas se eu chegar na minha turma de amigos e falar o Guilherme, ninguém tá ligado quem é. Ninguém tem a mínima ideia. Mas, curti. mas enfim, esse adendo feito, cara, eu peguei seu TCC pra dar uma olhada, pra preparar a pauta e tudo mais. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que tem 112 páginas. O meu TCC, na época da geologia, tinha 32 páginas. Tipo, porque assim, eu fiz uma revisão bibliográfica muito curta, porque o meu TCC era extremamente aplicado, assim. Eu fui numa região lá em São Pedro de Alcântara, Imperatriz... Santo Amaro da Imperatriz, lá do lado de Santa Palhoça, Catarina, Santa sim. Catarina. Peguei umas pedras, levei elas de volta para São Paulo para analisar no laboratório e ver se essa pedra funcionava para fazer agregado graúdo e agregado miúdo, que é brita e areia, basicamente, para fazer concreto. Uhum. Então foi assim, revisão bibliográfica breve e muito mais ensaios laboratoriais para ver se aquilo funcionava. 30 e poucas páginas. O seu TCC tem 112 páginas. Isso já é maior do que muito mestrado que eu vi por aí. Por que isso aconteceu? Isso aí a gente conecta um pouco com aquele princípio anterior que o pessoal espera de um TCC. Eu vi uma imagem muito legal, é uma pena que eu não trouxe ela, que é o que se espera em cada fase de desenvolvimento acadêmico, né? De um TCC, não espera que você invente nada novo, que você não está indo à borda da ciência e do conhecimento. Você está iterando e realizando coisas que os outros já pavimentaram, você só está replicando em outras áreas e demonstrando que você sabe aquilo. E aí, conforme você vai subindo a escadinha acadêmica lá para doutorado, pós-doutorado, é que você começa a empurrar a barreira do conhecimento humano para coisas aplicadas e coisas novas. Aí eu decidi fazer o TCC numa parada que não é de conhecimento amplo e que era tentando aplicar ferramentas absolutamente conhecidas da engenharia de produção. Aí eu fiquei no meio termo. E aí eu tive essa conversa com o meu orientador e ele veio, na realidade, me freando, me podando o tempo todo. Falou assim, não, cara, isso não, porque senão você já está passando do que é um TCC. Eu tive essa impressão. Para mim, o seu TCC dava para chamar de mestrado tranquilamente. Tipo, a quantidade de revisão bibliográfica, quantidade de análise, para mim, assim, já vi mestrados menos aprofundados que isso.
Pô, cara, fico feliz. Fico feliz. Ele deu essa podada exatamente para não ultrapassar. E outra coisa que, aí uma história de bastidor, né? Uma das coisas que me convenceu a ele ser meu orientador é que ele me perguntou qual que era o objetivo do meu TCC. E aí eu falei que o meu objetivo era não sei o que, ajudar a criar um modelo, desenvolver um modelo para ajudar outras mineradoras a controlar estoque. Ele falou, não, esquece isso, esquece. Seu objetivo é se formar. Meu objetivo é se formar e ir embora daqui. Eu falei, fechado. Então, ele queria ser prático. E, na realidade, como eu gosto de falar da parada, de vir aqui falar outras vezes, mas eu acabava empurrando um pouco mais. Aí a gente esbarra também na questão de que, ok, eu vou aplicar uma ferramenta... Pensa do ponto de vista do departamento de engenharia de produção. As ferramentas que eu utilizei são absolutamente batidas e velhíssimas, né? Mas eu falo assim, eu vou aplicar isso aqui num estoque de mineração de Bitcoin. Eu falo, não, calma aí. O que é Bitcoin? O que é mineração? Por que você precisa ter um estoque? O que é uma ASIC? E aí eu comecei a puxar, não, vai ser tranquilo. ASIC é um tênis. Para eles é isso, entendeu? E aí eu fui puxando o fio e eu comecei a perceber que qualquer explicação que eu dava, por mais que ela fosse completa, ela tinha 3 ou 4 termos que nenhum deles viu na vida. E aí eu falei, não, tá bom, então tem que voltar. E em algum momento eu tive que fazer o corte. Eu falei assim, não, pelo menos um conhecimento de base econômica eles têm que ter, então eu vou parar em moeda. Porque senão eu poderia continuar voltando. Né? E aí, por isso, o TCC é a parte principal ali, sei lá, quase um terço dele é explicando o que é Bitcoin, o que é mineração. Isso já deu uma estendida. E aí, toda a parte de revisão, eu tinha que fazer a parte de revisão teórica da engenharia, mais de revisão sobre Bitcoin. Então, as coisas começaram a se estender. Mas ele podou, por exemplo, a parte de... A gente vai falar disso depois, né? Modelo de previsão. Eu desenvolvi um modelo dado que a previsão de demanda estava feita. Pô, previsão de demanda dava outra TCC. Existem milhares de maneiras de fazer previsão de demanda. Eu podia chamar outras, sei lá, falar alguma coisa sobre usar IA para previsão de demanda. Ele não, corta, foca aqui, vai formar e vai embora daqui, entendeu? Tem bastante tempo, você já está aqui também. Bom, você falou uma palavra-chave aqui que antes de entrar mais no assunto, quando eu fiz mestrado, doutorado, TCC, não existia IA. Então, assim, o máximo que a gente falava brincando é que, pô, tinha que ter colocado todo o meu agradecimento no Wikipedia, que o Wikipedia me salvou. Cara, eu imagino como é fazer um TCC com IA. Bitcoin já é um tema não tão usual, mas mesmo assim, você usou bastante ChatGPT, outras IAs, ajuda bastante? Como foi esse processo? Cara, ajuda bastante. Com certeza ajuda. Agora, para desenvolver conteúdo, o ChatGPT é um retardado em mineração. Eu não sei se é uma coisa muito específica ou se tem pouca publicação sobre o assunto, ou se é uma coisa, um tipo de mídia, sei lá, fórum, e aí não foi vasculhado lá. Cara, a quantidade de absurdo que é dito quando você pede para ele desenvolver alguma coisa em cima disso, então não deu para criar conteúdo. Agora, revisar texto e você fala um monte de termo complexo, ele, me ajuda a estruturar isso aqui de uma maneira melhor que fique mais claro. Aí ele deita. Ele deita. Então, essa parte foi a principal. Então, ajudar a organizar os termos e escrever de uma maneira melhor, porque já é um assunto confuso. Se você for mais confuso ainda, então, antes que você mandava o seu TCC para um amigo olhar e ver se dava para mudar algum termo, mas hoje o ChatGPT faz isso. Nossa, que inveja. Porque, assim, bastidores do meu doutorado aqui. Cara, tinha dias que, assim, se eu escrevesse 2 parágrafos do dia, eu tava feliz e satisfeito, porque, assim, sabe, tipo, vários papers que eu não tinha lido, eu precisava ler, precisava reestruturar, precisava rearranjar. E, assim, eu peguei um orientador que imagino que talvez tenha sido o seu caso também, que já tinha sido diretor do IGC, que é o Instituto de Geociências, onde eu fiz o mestrado, doutorado e graduação. Na época, ele era o diretor do IEE, que é o Instituto de Meio Ambiente, alguma coisa assim, não lembro? Um instituto desses que só tem pós-graduação na USP. Ou seja, é um cara muito bem-sucedido, mas isso também significa o quê, por outro lado? Que ele não vai te acompanhar de perto. Não vai pegar na sua mão. Não vai pegar na sua mão. Então, às vezes, eu mandava texto para ele, 3 meses depois ele não tinha olhado. E ele, sabe, acho que ele não revisou nenhuma parte do meu texto, sendo bem transparente, assim, eu revisei tudo sozinho. Então, assim, pra mim foi um exercício de ficar lendo e relendo, iterando e inteirando em cima de cada frase, de cada parágrafo, que foi um porre. Então, assim, eu, no fundo, tenho uma grande inveja de quem tá tendo que fazer essas coisas hoje em dia, que é o que você falou, a inteligência artificial não necessariamente sabe tudo, mas ela é um estagiário que
tem toda a base de conhecimento do 10, mundo, se 100 souber, estagiários. tipo, se souber perguntar, e é também um professor Pasquale para corrigir sua gramática, seu português, tipo, transformar a frase talvez de uma maneira mais clara, assim. Então, putz, nesse sentido, inveja de vocês, mais Sim. jovens que podem fazer isso Isso ajuda. com essa Com ajuda. certeza, com certeza. Mas assim, o meu orientador foi gênio. O velho é uma máquina. Assim, eu mandava, sei lá, olha, professor, essa nova versão com 30 e tantas páginas. Ele me devolvia no mesmo dia. Que maravilha. Eu já não sei se ele lia tudo. Talvez ele lesse por cima, mas o cara era uma máquina. Então funcionou muito bem, porque eu não queria que ninguém segurasse na minha mão, pelo contrário, eu queria que alguém me deixasse fazer do jeito que eu quisesse. E ele só reagia à minha iteração. Se eu tivesse reagindo muito, tipo, iterando muito, ele reagia muito, entendeu? Pô, maravilha. Então foi muito bom nesse sentido. Engraçado, até um professor que não é muito cotado para ser... Existem professores que são... A galera Populares, se né? compete para pegar como orientador e ele nunca foi desse top, dessa lista. Talvez agora vire. Sim. Com a propaganda que rolou. E o que a gente tava pegando mesmo? Falando de dificuldade de trazer na academia, né? No fundo foi essa questão de 112 páginas, uau, que TCC maior do que eu tô acostumado a ver. Pra mim isso já é maior que muitos mestrados que eu vi. Mas vamos entrar um pouquinho então agora no TCC em si. Não vamos entrar, obviamente, em todas as análises, mas eu trouxe aqui o resumo para eu ler, para daí você me explicar por linhas gerais o que você fez. E o resumo do seu TCC é o seguinte: o estudo propõe aumentar a competitividade de uma empresa de mineração de Bitcoin por meio da criação de um modelo otimizado de estoque de peças e melhoria na manutenção das ASICs, equipamento crítico para a operação. Utiliza-se a metodologia de pesquisação com abordagens qualitativas e quantitativas para identificar pontos de melhoria de qualidade e definir um modelo de estoque que garanta maior disponibilidade dos equipamentos e eficiência nos indicadores operacionais, como hash delivery, disponibilidade e custos. O modelo de estoque visa garantir a qualidade e produtividade dos processos produtivos da organização e enfatiza o produto sob o ponto de vista do usuário, qualidade, entre parênteses, né? Ou seja, essa questão de otimizar o produto do ponto de vista do usuário chama qualidade na engenharia de produção. A pesquisa envolve a coleta de dados de manutenção, análise de custos relacionados a paradas e desenvolvimento de um sistema de controle de inventário. Os resultados obtidos incluem a redução do tempo de parada, a diminuição dos custos de oportunidade com o objetivo de aumentar a satisfação do cliente e aumento de competitividade da empresa em um mercado de rápida expansão. Muita coisa. Muita coisa, exato. Agora, traduz tudo isso. Explica, sei lá, gasta 5 minutos explicando qual é o raciocínio macro por trás, o que você fez, esse tipo de coisa. Tá, eu vou entrar assim, em linhas gerais, eu não vou entrar especificamente, vou fazer algumas analogias para ficar mais fácil e passar basicamente pelo processo de convencimento que eu passei com o meu professor. Tá? Aqui, a gente está vendo aqui, deixou de fundo, isso aqui é uma operação de mineração, vamos dizer assim, um parque, né? Um site. Dentro desses containers você tem, e são infraestruturas especializadas para mineração, você tem as máquinas de mineração que a gente vai mostrar a imagem daqui a pouquinho. Só uma pergunta, esse container é o mesmo que esse container, ele só está mudando até sei lá, a arquitetura, o design desse filtro de ar, é isso? Ele está invertido. Tá. Ele está espelhado, tá vendo? Essa eu imaginei que aqui tá apareceria aqui, mas não aparece. Foi o ângulo, lá atrás ele aparece. Verdade. Tá? Mas é o ângulo perfeito para não aparecer, mas eles estão espelhados. Mas esses containers aqui, eles são todos iguais, o lado fundo não é. Tá? Existem, nessa foto aqui tem 4, o Minipod não está aparecendo, então tem 3 modelos diferentes de container, que é basicamente a casinha para mineração. Tá? Aí dentro tem as máquinas. O meu objetivo eu quero aumentar a qualidade, ou seja, aumentar a entrega para o usuário final, usuário de mineração de Bitcoin. Aí pode ser, enfim, uma série de usuários, os clientes, né? Então, vamos supor que você é um cliente que tem máquinas de mineração, o que você quer disso? Você quer que suas máquinas funcionem bem, no melhor desempenho possível, durante o maior tempo possível, no menor custo possível. Como que eu posso otimizar isso? Em poucas palavras, eu quero ganhar mais dinheiro. O mundo move nisso aí. Como ganhar mais dinheiro e entregar mais valor para o cliente. E aí, um dos principais pontos é quebra, né? Eu gosto de fazer a analogia do carro. Você imagina que uma máquina de mineração é um carro que roda 24/7, 365 dias por ano.
Pô, o carro tem que trocar pneu, tem que trocar óleo, tem que trocar correia dentada, esse tipo de coisa. Então, as máquinas, elas se degradam com o tempo. Então, quebras e manutenções, elas são inerentes à mineração de Bitcoin. Não existe minerar indefinidamente. E com uma boa manutenção, você consegue estender demais a vida desse equipamento. Outras coisas impactam a vida útil do equipamento, como dificuldade de rede. Aí a gente já entra na parte do Bitcoin em si, né? O hash rate da rede bateu novos recordes. Então, isso prejudica o rendimento dos mineradores e isso faz com que máquinas deixem de ser eficientes. Mas vamos falar do ponto de vista técnico, né? As máquinas precisam trocar fãs, PSUs, umas peças delas, né? Que a gente vai ver um pouco melhor quando aparecer a foto ali. Agora, se você tem um parque com 10 mil máquinas, você tem máquinas quebrando o tempo todo, com diferentes características em diferentes momentos. Você tem que se planejar preventivamente para que você tenha como reagir a essas quebras, que são inerentes à mineração de Bitcoin, para fazer com que você ligue a máquina o mais rápido possível. E isso é um pouco até intuitivo, né? Pô, tá bom, eu tenho que ter um estoque. Tá, mas de quanto você tem que ter estoque? Se você exagerar no estoque, isso tem um custo, certo? Você gastou capital e o capital está parado. Se você tem máquina estoque de menos, você quebra uma máquina, putz, eu não estou com a peça, vai ter que pedir, vai ficar parado um tempão, o cliente fica insatisfeito. Meu objetivo era criar um modelo de análise, e isso assim, não é, o Mota criou um modelo, não, cara, isso é absolutamente batido na engenharia, só que não para mineração de Bitcoin, o pessoal faz isso em indústria automotiva, faz, sei lá, na indústria têxtil, é super normal. Era aplicar uma ferramenta de otimização desses estoques para uma coisa nova, que está crescendo há pouco tempo. Pô, mas as indústrias de mineração não têm isso? Estão começando a ter. Eu diria que devem ter, mas não deve estar publicado no meio acadêmico. Eu não consigo imaginar uma Marathon, uma Riot não tendo isso, porque o tamanho de operação deles são gigantescos, mas eu nunca vi nenhum paper sobre isso, nenhum artigo sobre isso, né? Agora, também tem a questão de o quanto de energia, tempo e dinheiro você quer gastar para otimizar um negócio. Se você gastar 10 mil dólares para criar um estoque otimizado que vai economizar algumas centenas de dólares, talvez não faça sentido. Mas como é um mercado que está crescendo muito e expandindo, está começando a fazer sentido. Não fazia sentido você ter toda essa complexidade e profundidade quando a galera minerava em casa. A gente está começando a ter grandes players. Né? Então, só um adendo. De maneira análoga, sei lá, até 2017, por nessa época, se você tivesse qualquer mineradora de Bitcoin, valia a pena você ligar na tomada em casa porque o lucro era muito alto. A partir de 2020, 2021, teve essa maturação do ecossistema, então parou de valer a pena minerar em casa, você precisa procurar fontes de energia mais barata. No fundo, o que você está falando é isso, que conforme a mineração de Bitcoin vai se tornando mais maduro como indústria, você precisa procurar diferenciais em outros lugares, né? Esse é a grande justificativa do TCC, que é os ganhos decrescentes estão começando a acontecer e se tornar mais evidentes, e a gente precisa começar a lutar por pequenas parcelas de desempenho e diferenciação para se manter lucrativo. Né? As margens estão ficando extremamente encurtadas. Hoje você tem grandes players como a Marathon, que tem um poder de negociação gigantesco, conseguindo custos de energia minúsculos, comprando máquinas novas. Como é que fica o resto da galera que está... Sempre tem no mercado competitivo a galera que está só com o nariz para fora da água. É a galera que já afogou. Né? Então, você tem que evoluir constantemente, senão você vai ser devorado num mercado competitivo. E aí é que começam a aparecer aquelas coisas que outros mercados já passaram por isso. Por exemplo, de fabricação de automóveis. E eles tiveram outras estratégias. Está começando a chegar o momento de trazer essas estratégias já batidas de outras indústrias para uma indústria nova. E foi aí que o professor brilhou o olho. Que é, nossa, ele está aplicando uma coisa absolutamente comum da engenharia de produção a um mercado super novo. É a oportunidade de demonstrar que ele sabe a metodologia e demonstrar que ele está indo para o mercado novo e conectar as duas coisas. O que é estranho é os outros professores não perceberem isso como uma oportunidade. Eles não me escutaram o tempo suficiente. Assim, eles, vai para engenharia econômica porque é Bitcoin, eu não entendo nada de Bitcoin, então talvez ele seja fora da zona de conforto, entendeu? Foda, né? Porque você pensar, tudo que um professor quer é, ter uma área para chamar de sua, sabe? Querendo ou não, você cresce muito na carreira quando você é o cara que é reconhecido como especialista nisso. E aí você pegar uma área que está em tamanho crescimento e é, entre aspas, só aplicar métodos já conhecidos numa área nova, no fundo, assim, você estava oferecendo uma oportunidade muito legal para qualquer desses professores se tornarem um nome de destaque num ecossistema que só vai crescer. Eu não tive essa capacidade de venda também. Vamos dizer que, assim, que a culpa foi minha também. Se eu tivesse colocado uma caixinha de presente tão bonita assim, talvez mais gente tivesse me escutado. Mas eu acho que foi o melhor orientador possível.
Uhum. Foi numa área que fazia sentido também. Tá? E aí o restante, né? Pô, o meu resumo ali é meio grande. Né? E para que tudo isso? Para aumentar lucro, diminuir custo e aumentar alguns dos indicadores que eu falei ali, disponibilidade, hash delivery, e tinha mais um que eu não sei exatamente se eu coloquei uptime ou coloquei outro termo. Você colocou disponibilidade, mas... Disponibilidade, uptime, perfeito. né? E aí a gente pode discutir que uptime, disponibilidade, hash delivery são coisas ali, enfim. E esse é o grande resumo. Agora, existem várias maneiras de fazer isso. Eu escolhi fazer isso por otimização de estoque e utilizando coisas da logística. De novo, qualquer cara de armazém sabe o que eu vou mostrar, o que eu vou falar aqui. Tá? E é isso. Inclusive, esse hash delivery é uma coisa, não sei se você quer entrar nisso agora ou um pouco depois. Eu quero entrar assim, eu ia perguntar depois, mas já podemos trazer, porque assim, eu já ouvi falar de hash price, eu já ouvi falar de hash rate. E assim, esses já, sendo bem sincero, hash rate é um termo que o pessoal Já é que bem tá... específico. Não, assim, mas pensando de quem é Bitcoin, ele tá no ecossistema de Bitcoin e não pensando nos engenheiros. Hash rate é um termo que o pessoal sabe o que é. Sim. Hash price já não é comum no ecossistema de Bitcoin, já é um termo mais só os mineradores conhecem. E é extremamente importante, talvez o mais importante Mais pro importante que minerador. hash rate, sem dúvida. Hash delivery eu nunca tinha ouvido falar até ler o seu TCC. Então explica um pouco, já que você falou que é tão importante o hash price, explica o que é o hash price e depois explica o que é o hash delivery, por favor. Beleza, tranquilo. Ó, hash rate, vamos voltar rapidamente. Hash rate vamos traduzir para poder de processamento. Tá? Uma máquina, a gente, até tinha a máquina ali, a gente podia, mas a gente vai mostrar a máquina mais para frente. Inclusive, pode botar aí, pode botar a máquina aí para a gente dar uma olhada. Então, o hash rate é o poder de processamento. Né? Uma máquina entrega X de poder de processamento, vamos chamar aqui de 100. O hash rate é a velocidade com que a máquina faz a criptografia hash. Né? Então, é o poder de processamento da máquina. O hash price é um termo cunhado pela Luxor, tá? E é baseado na lucratividade das máquinas. Opa, ela aí. Tá? Então, a gente tem diferentes modelos de máquina que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Elas têm um poder de processamento atribuído a elas, né? Cada vez maior, inclusive, com a evolução das máquinas. A Luxor ela pegou uma série de indicadores de mercado e juntou eles, fez algumas contas para demonstrar que se você tem tanto de poder de processamento, vamos chamar de um petahash de poder de processamento, ao longo de um dia inteiro, com os parâmetros da rede, são eles dificuldade de rede, preço de Bitcoin, o quanto você ganharia em dólares no final do dia? Faturamento. E por que isso é importante? Bom, porque é o principal indicador para a gente saber, tá bom, se eu tenho 10 máquinas dessa, quanto que elas estão liberando de dólar por dia? É muito importante para eu conseguir fazer projeção e conseguir analisar isso contra o meu custo. Tá? A Luxor ela pegou e tudo embalou numa maneira muito simples de ser observado e que é muito prático. Tá? O hash delivery... Só um adendo. Ou seja, os mineradores olham muito mais para o hash price do que para hash rate necessariamente. Isso é uma coisa que a gente de fora do ecossistema de mineração talvez não tenha essa ideia. Sim, é muito importante. Mas ela é o faturamento. Ainda tem que entender a parte do custo. E aí a gente fala de eficiência de máquina e custo de energia. E aí a gente vai descobrir o lucro. Inclusive, esses sites também te ajudam a calcular o lucro se você falar, não, eu tô com o modelo, tô com esse modelo aqui, meu custo de energia é tanto, olha, o meu lucro por dia vai ser, sei lá, tantos dólares, 10 dólares, 9 dólares, algo do tipo. Aí essas máquinas rodam 24 por 7, 365 dias por ano. Idealmente. Idealmente. Se tiver estoque suficiente. E o hash delivery foi até inclusive uma coisa que o pessoal reclamou. Porque, assim, de novo, o TCC supostamente não é feito para você fazer nada novo e é só para você iterar naquilo que já foi pavimentado. Eu hesito em dizer que fui eu que criei, porque provavelmente alguém já pensou nisso e chamou de outra coisa. Só que há uns 2 anos atrás, na empresa, a gente fazendo relatórios, a gente tinha um monte de indicadores e os nomes dos indicadores estavam começando a ficar desse tamanho, porque eles eram coisas muito parecidas, com pequenas mudanças. E aí a gente falou, não dá para ficar com isso aqui, confuso, tem que explicar toda vez, vamos dar um nome para isso. E aí surgiu o hash delivery. O que é? Essa máquina ela tem 100 de poder de processamento, 100 terahash. Se ela rodar 100% do tempo a 100 terahash, ela tem 100% de hash delivery, vamos chamar ao longo de um dia. Só que vamos supor que ela desligou durante 1 horinha ou 2 ao longo do dia,
e a hash rate média dela ao longo do dia foi de 90 terahash. O nominal dela é 100, o real foi 90, o hash delivery foi de 90. Bom, mas por que isso é importante? Imagina que eu quero saber o quanto eu estou espremendo de capacidade da minha produção. Você falou assim, a máquina roda 24/7, 365 dias por ano, idealmente. Cara, isso não existe em lugar nenhum. Assim, nem a rede do Bitcoin é 100%, é 99,9999. Em algum momento você tem algum tipo de downtime. E aí começou a ser necessário analisar isso. Olha só, por N motivos, sei lá, desligamento programado, energia, manutenção na rede de energia, quebra de peças. Eu quero saber como que está a saúde da operação em um indicador. Eficiência, aí não, pô, a gente já tinha 4 tipos de eficiência. Eficiência normalmente é chamada de energética e eficiência da máquina, inclusive está lá no site da Bitmain. Eficiência da máquina, 19 joules por terahash. Chamar de eficiência era ruim. Aí alguém falava eficiência, falou, não, tá, mas eficiência do quê? Uptime do quê? Uptime da energia, uptime da máquina, da rede, da pool. Aí criou, tipo assim, então, beleza, isso chama hash delivery. É o quanto a máquina deveria estar entregando e o quanto ela entregou de fato. É o aproveitamento real, no fundo. No fundo, é a diferença entre a utopia e a realidade. A entrega. E aí, por isso que é hash, que é poder de processamento ali, os hashes, e o delivery é o quanto entregou de fato. A gente chamou de hash delivery, entendeu? Só uma perguntinha antes, que você falou, assim, eficiência e eficiência energética. E, assim, para uma pessoa leiga que não sabe o que a gente quer dizer com eficiência, ela pensaria, não, mas o que você está falando é eficiência, porque tem 100, eu entreguei 80, é eficiência. Então, qual é a diferença do hash delivery para a eficiência de uma ASIC quando a gente fala em eficiência? Tá. Todos os equipamentos elétricos, eles têm uma eficiência atribuída. Tipo, no mundo a energia se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, uma máquina que entra 3.000 watts de energia, ela vai perder energia de várias formas. Você tem por forma de calor, você tem por forma de barulho, né? Então, o objetivo da máquina é receber energia, transformar em poder computacional para ser enviado para a rede. Só que, a máquina esquenta, isso é perda de energia. A máquina faz barulho, e muito barulho. Isso é perda de energia também. Então, a eficiência da máquina, ela demonstra qual a capacidade da máquina de transformar aquela energia em entrega de poder de processamento real. E aí, quanto mais nova a máquina, mais eficiente ela é. Ou seja, ela entrega mais poder de processamento por menos energia que ela consome. E é um pouco parecido. Por isso que a gente chamava de eficiência. E aí começava, eficiência de quem? E aí tem outras eficiências. Por exemplo, você consegue voltar naquela imagem do site? Antes. Aí. Aqui. Nesse verdinho aqui a gente tem um transformador, tá? A entrada de energia está aqui desse canto, não vai dar para ver, tá? Mas quando você lá na usina, quando você gera energia, você transmitir até esse local, você teve perda. Então você tem uma eficiência atribuída, relacionada àquilo ali. Quando ele passa pelo transformador, o transformador também tem uma eficiência, ele também perde energia. Quando ele passa para o quadro, perde energia. Quando passa para o container, perde energia. Quando passa para a máquina, perde energia. Então, tinha muita eficiência. Eficiência de quem, quando, como, de que forma, em que unidade. E aí começamos a dar nomes específicos. Como isso era algo, talvez, a coisa mais importante de acompanhar, que é o quanto eu poderia estar ganhando, e não estou falando em falar de ganhando, quanto eu poderia estar entregando, quanto eu entreguei de fato, aí ganhou um nome específico. E o objetivo do trabalho inteiro é aumentar a entrega, porque paradas acontecem por diversos motivos. Tem os que eu posso controlar e tem os que eu não posso controlar. Todos que eu posso controlar, como, por exemplo, quebra de máquina e está pronto. Se eu soubesse que ela vai quebrar às 15, 25 e 30 segundos, eu estaria lá às 15, 25 e 10 com a peça na mão para trocar rápido. Isso não dá. Mas dá para quando eu descobrir que ela quebrou, eu já ter a peça. E, de novo, mas isso é muito simples, é só ter um monte de peça. Só que um monte de peça custa caro. E muito caro. E fica caro rápido. Vai ter peça em vez de mais máquina, então é uma coisa de custo-oportunidade também, né? Exatamente. É por isso que tem ali redução de custo de oportunidade. Vamos supor, você tem 10.000 máquinas rodando e... Tá bom, então eu vou ter 1.000 máquinas de estoque. Puta, estoque. Só que se essas 1.000 máquinas estivessem rodando, fazendo $10 por dia, cara, a quantidade de dinheiro que você está jogando pelo ralo. Qual que é o ponto ótimo? E aí, por acaso, o meu trabalho atuou em um lugar que o estoque estava subotimizado. Tipo, tinha menos estoque do que necessário. Só que isso funciona para mais também.
como que eu posso reduzir o meu custo com estoques? E aí pensa numa indústria maior que você tem não 10 modelos de máquina, você tem, sei lá, pensa numa Mercado Livre da vida. Cara, quantos produtos não tem lá? Você vai ter estoque de que nível para quantos produtos? Aí daqui a pouco, não, tá bom, eu vou ter 10% de estoque para tudo. Cara, você vai precisar de um galpão gigantesco, você tem que otimizar, você tem que encontrar o ponto ótimo ali. E aí, foi aí que o modelo foi desenvolvido para otimizar. Por acaso, nessa operação que analisou, estava subotimizado. Estava subdimensionado, mas pode estar sobredimensionado também. Não, perfeito. Isso que você falou o hash delivery. Isso. Tem outras palavras-chave que você comentou, e uma, assim, acho que intuitivamente as pessoas entendem, mas acho que para engenharia de produção deve ter uma questão mais específica que eu queria que você comentasse, que é a gestão de qualidade. O que eu, como um leigo, não entendo sobre esse termo que um engenheiro de produção tem uma visão mais sofisticada? É como você falou, qualidade é intuitivo para muita gente. Por que é gestão da qualidade? Porque são as ferramentas pelas quais você consegue aumentar a qualidade. Do tipo, qualidade pode ser percebida de várias maneiras, mas um conjunto de atributos que dão a capacidade do produto ou serviço a satisfazer as necessidades do cliente, tá? Então, vamos supor, se você quer uma camisa, os atributos que você quer da camisa talvez sejam durabilidade, não desamassar no corpo, não ter odor, Insider patrocina nós, tá? E aí você tem que trabalhar para que esses atributos, essas necessidades do cliente sejam, vamos dizer assim, cobertas pelos atributos do seu produto. O como fazer isso, você tem uma série de ferramentas. E aí, por isso que a gestão da qualidade é um guarda-chuva enorme. A qualidade vai quebrando em várias coisas, inclusive passando por cima de várias outras áreas da produção. Então, vamos supor que você quer uma camisa que encaixe bem no corpo, né? Que tem um bom caimento. Mas o seu processo produtivo, você tem... Uma camisa sai com 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos, outra com 2 a mais. Cara, isso aí é uma confiabilidade das qualidades do produto muito baixa. Então, você tem ferramentas da engenharia de produção para controle do processo produtivo e análise da confiabilidade. E aí, se você tem ferramentas e métodos para cumprir essas necessidades, você começa a ter ferramentas de gestão dessa qualidade. E por isso que é gestão da qualidade. Isso me veio uma pulguinha atrás da orelha interessante, que nesse exemplo da camiseta, de sair 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos, como isso se aplica às ASICs? Por exemplo, se você comprar sempre o mesmo modelo, vamos falar uma Antminer, a mais moderna hoje em dia é 21, né? Isso. Tem outros, mas essa 21 tá bem boa. É aquela a imagem de cima, inclusive. É sempre em linha, assim? Ou, tipo, entre uma Antminer e a outra, tem uma variação de X% na quantidade de hashes que ela entrega? Cara, isso é meio bizarro. Tá, porque assim, lembra que eu te falei que do hash delivery, 90%, 100%, é da hash delivery de 110%. Porque a máquina, às vezes, ela Veio entrega... o nominal dela é 100. Aí no site tá lá, mais ou menos 5%. Pô, isso já é uma variabilidade grande. Mas aí você olha, a máquina tá sem você... Você tem como dar um overclock nela, que você dá uma tunada, ela levanta, tá? Mas sem fazer isso, às vezes ela tá em 120, 125. Nossa, calma, né? Mas tem uma variabilidade. Essa é a máquina que eu vou priorizar no estoque. Se eu conseguisse descobrir de onde elas vêm, onde elas moram, mas às vezes é imprevisível. Às vezes também é uma questão de uma pequena tunagem que veio errada na fabricação da PSU, que é a Power Supply Unit, que está entregando um pouco mais de energia para as placas, e aí lá na frente ela queima mais rápido. Tá? Entendi. Mas, aplicando especificamente a gestão da qualidade na mineração de Bitcoin, vamos pensar de novo nos atributos que você, com um cliente de mineração, quer. Você quer a sua máquina disponível a maior parte do tempo possível. Cara, você quer que ela não fique parada. Portanto, eu, como um operador, tenho que manter ela de pé o máximo de tempo possível. E aí você tem uma série de ferramentas para manter ela funcionando o máximo de tempo possível. Por exemplo, ferramenta de controle de estoque, que é da área de logística, mas está embaixo da área de qualidade porque é uma ferramenta também. E aí você tem outras metodologias para gestão de estoques. Esse aqui eu dimensionei. Você tem outras metodologias para gerenciar. E aí, por isso, a aplicação de gerenciamento de qualidade na operação de mineração de Bitcoin. É um negócio bem amplo. Mas o objetivo era esse. Era para ser amplo. Eu vim lá do alto. Qualidade, necessidades, atributos, ferramenta. Vou usar essa ferramenta aqui para melhorar. Entendeu? Perfeito.
Pensando agora de um ponto de vista mais macro, visto que você, sei lá, se aprofundou fora o tempo que você trabalha já na mineração de Bitcoin, você entrou mais ou menos quando eu entrei lá na Arthur, então você está pelo menos há 2 anos e meio trabalhando com isso. É isso aí. E agora você também fez um TCC, fez um puta estudo sobre isso. Quais são os principais custos para um minerador hoje em dia? Tem o mais famoso de todos e o maior é o custo de energia. E é por isso que não é comum, como você já deve... Eu, inclusive, falei no outro podcast, né? Não é comum as pessoas minerarem em casa porque, bom, você não tem energia a um custo baixo o suficiente para conseguir minerar em casa, tá? Então, o maior deles, de todos, é a energia. Aí você vem para outros menores. Cara, você tem um custo de capital. Essa estrutura é cara. Você vai fazer com capital próprio. Então, você tem que captar esse dinheiro para fazer essa estrutura. É o principal, basicamente. Tá? Você tem a parte de faturamento ali que a gente falou, dificuldade de rede e tudo mais, mas o principal custo do minerador é energia e depois vem manutenção. Você tem que ter toda uma infraestrutura e manter essa infraestrutura para conseguir continuar operando o máximo de tempo possível. Agora, e aí também conecta com o trabalho, que você pode gastar muito dinheiro para sua infraestrutura ser perfeita, mas você tem ganhos decrescentes. Chega um momento que você enfiar $10.000 em prevenção não retorna $10.000 em lucro. E aí, portanto, você tem que otimizar. E uma das coisas muito importantes também, que a gente pode falar depois, é nível de serviço. Você tem que estabelecer, o quão bom eu tenho que ser nisso. Aí você estabelece um nível. Por acaso, um trabalho estabelecido 90%. O que eu quis dizer com isso? Nível de serviço. Em 90% dos casos, eu quero ter uma peça disponível imediatamente para arrumar a máquina. Eu não sei se isso parece baixo ou alto para você, inicialmente, assim. É foda porque tem todo aquele pensamento do custo-oportunidade, né? Se a gente tiver 100%, significa que a gente está deixando dinheiro na mesa de um dinheiro que a gente colocou em outro lugar. Então, assim, intuitivamente eu não sei dizer, porque eu pensaria em, sei lá, que vai ter... Você plotaria num gráfico esse nível de serviço versus o que você... Ou seja, nível de serviço é o quanto você vai gastar para ter um estoque perfeito. É o quanto do estoque... O quanto por cento dos casos você quer estar imediatamente pronto para resolver. Então, para mim isso é um estoque perfeito, um estoque que consegue abranger 100% seria um estoque perfeito. Exato, mas é que a gente comentou, o estoque representa um custo que pode ter um custo-oportunidade e esse dinheiro poderia estar sendo aplicado em minerar mais. Então, assim, no primeiro momento eu pensaria, eu quero 100%, mas ao mesmo tempo, não sei. Ponto de vista do cliente, tu quer 100%. Eu também ia querer. Eu quero 100%, mas eu também quero que você, mas eu quero que você minere o máximo possível. Será que eu quero 100% ou será que eu quero que você compre mais máquinas e minere mais, mesmo se for 80%? Não sei. Isso. E aí você tem que fazer o equilíbrio de... Cara, o peso do capital é o VAC, né? O pessoal de economia aí vai saber do que eu tô falando, tá? Que é a porcentagem de juros médio do capital que você está pegando, né? Então, assim, se você tem $10.000 de estoque, esses $10.000 não custam $10.000, eles custam, sei lá, 11, $12.000, porque você tem toda a questão dos juros em cima disso, mais custo de oportunidade e tudo mais. Então, o custo do minerador é custo de energia e o custo com manutenção. E aí entra também, e aí eu tô falando especificamente de mineração, né? Mas, por exemplo, você tem que ter todo um pessoal para operar isso aqui. Quanto maior o site, mais pessoas, mais botas no chão você precisa. Perfeito. Cara, tem um capítulo em específico que chama o papel dos estoques e rotinas de controle. O que são as rotinas de controle? Porque o papel do estoque, acho que a gente já falou bastante aqui, mas como são essas rotinas de controle? Eu lembro, quando a gente ainda trabalhava junto, você me mostrando toda aquela... Era como se fosse um dashboard que mostrava máquina por máquina, tipo, temperatura, se ela estava eficiente ou não, esse tipo de coisa. É isso que você está pensando como rotina de controle? O que é essa rotina de controle? Não é, mas é conectado. Tá? Aquilo lá que a gente falou é a Foreman, é uma plataforma, inclusive, muito famosa, muitas pessoas usam, muitos mineradores grandes usam. Você chega a um certo nível depois que você cria a sua própria plataforma de gestão, mas até você chegar a um tamanho gigantesco para ter a sua própria plataforma, a Foreman é muito, muito utilizada. E lá é uma ferramenta, né? Lá a gente gosta de falar que é o controle do avião. Do tipo, você pode não estar vendo nada, pode estar à noite, mas todas as informações estão lá, é o nosso controle para voar à noite. Tá? E a gente consegue operar e verificar a operação de longe, estando aqui no Brasil, por exemplo.
Lá é uma ferramenta. Gestão em rotinas de controle é porque eu falei muito aí na teoria. Tá, na teoria você tem que ter tanto de estoque, você tem que ter tantas peças. Mas a prática não é tão simples. Onde que eu vou guardar 10 mil PSUs, 10 mil fãs? Como é que eu vou fazer para que... Tudo bem, eu tenho estoque, mas como que eu vou detectar uma quebra? Como que eu vou definir o meu estoque, sendo que eu não tenho nenhuma análise das quebras anteriores para saber quanto que quebra? Eu vou fazer uma análise, uma previsão de quebra de máquina. E aí, esse capítulo era porque o meu professor ele queria muito que a gente fizesse um modelo. Não é só aplicação, é um modelo que possa ser reproduzido. E para ele funcionar, ele tem que ter uma série de processos ao redor que fazem ele funcionar. São eles, e aí a gente entra um pouquinho mais para frente, um dos grandes fatores do estoque é o tempo que você demora para repor ele. Porque se você demorar 100 dias para repor um estoque quando ele acabar, você tem que pedir para repor muito antes de acabar. Então, se você não tiver uma rotina adequada de conversa com o seu financeiro, com a sua logística, com a galera de pedidos, não funciona. É só a teoria. Então, aí nesse capítulo tem alguma sugestão de controle de inventário. Bom, como é que você sabe que o seu estoque está acabando se você não controla o seu estoque? Assim, qualquer loja tem no final do dia, o pessoal vai lá e bipa e conta o estoque, faz o controle de estoque. Então tem que ter isso também, tem que ter um local adequado. Esse local tem que estar organizado e que tem que ter acesso bloqueado e tem que ter um responsável por isso. O sistema eletrônico vai controlar e te avisar, olha só, chegamos em tantas peças, tem que pedir de novo. Isso não necessariamente existia. Tem que ter esse controle também. O pessoal do financeiro e o pessoal de compras tem que estar ligado que quando der o alarme no sistema, você tem que pedir e não pode esperar para amanhã. Esse é o ponto de pedido. Se esperar para amanhã, possivelmente não vai ser 90% dos casos, vai ser tipo 80%. Então tem todas umas coisas que orbitam em volta da teoria, entendeu? Perfeito. Entendi. Então, basicamente, é como fazer a teoria ser aplicada na prática. É uma receita de bolo que aí não vai ser só nesse site em específico, mas Isso. se um minerador no Kuwait ou, sei lá, no Japão quiser pegar esse TCC, traduzir, usar como uma receita de bolo, ele conseguiria aplicar no site dele. Isso. Ele entende quais são as ferramentas ou os processos próximos que tem que funcionar para que isso funcione. Tá? E como manter funcionando, principalmente, porque é um processo contínuo. Inclusive, se puder jogar, eu acho que o título da imagem é Estoque Simples. Vou começar por isso, não assusta logo a primeira imagem. Esse é o estoque simples. Isso aqui, todo mundo que trabalhou com logística já viu. E a galera da engenharia de produção, por acaso, viu também, porque logística é uma das áreas. Tá? E esse aqui é o simplificado. Esse aqui é o tempo, e aqui no eixo vertical a gente tem o estoque. Por que tem esse formato? Inclusive, o nome do gráfico é dente de serra, tá? Por quê? Vamos assumir que o consumo de peças, e aí vamos simplificar, tirar um pouco da mineração, vamos lá, o pessoal usa shampoo, né? Você tem um estoque de shampoo na sua farmácia e o estoque de shampoo vai descendo com o tempo. Em algum momento, você não quer ficar zerado, porque senão você para de vender shampoo e as pessoas ficam satisfeitas e vão embora. Então, você pede shampoo de novo, e aí seu estoque vai lá para cima, e ele vai sendo consumido, depois ele sobe de novo, né? E é a mesma coisa com qualquer outro tipo de estoque. E nesse exemplo, o pessoal compra um shampoo por dia, porque a gente vê caindo de 50 para 20 a cada mês. Perfeito. É linear. E é bem linear. E a realidade é longe de linear, inclusive. Imagino. Seria muito fácil dimensionar estoque se as coisas fossem simples assim. Bota aí o completo. Imagina agora que a gente tem uma operação de mineração de Bitcoin em que... Eu tô abusando aqui. Bota a ASIC. A ASIC tá, calma, a ASIC tá aqui. Isso. Dá para ver que tem vários componentes aqui, né? O que mais quebra é a fan. Porque a fan ela roda em alta rotação o tempo todo e faz muito barulho, isso é perda. São componentes plásticos, são mecânicos, que eu digo, tem coisa girando, então é a primeira coisa que quebra, tá? Inclusive é um dos maiores pontos de estoque. Isso aqui quebra o tempo todo, tá? A PSU, que é a Power Supply, cara, cai um raio, tem uma variação de energia. Claro que a gente tem medidas para controlar isso, mas é a primeira coisa que quebra também. E as partes internas, os chips também. Tá? Então eu tenho que ter estoque de cada uma dessas peças. Agora vamos sair do exemplo da farmácia para um exemplo de mineração mesmo. Pode voltar para o completo aí. Vamos falar só do estoque de ventiladores, né?
eu consumo, as máquinas vão quebrando, eu vou consumindo esse estoque de ventiladores, tá? E aí chega um momento que eu recebo o carregamento que eu pedi há meses atrás de um monte de ventiladores. Eles voltam a subir. Aqui tem muita coisa, por isso que eu completo e eu mostrei o anterior antes, porque senão aí fica muita informação, tá? A gente está vendo aqui o nível do estoque e o tempo. Nessa linha aqui a gente tem o reorder level, tá? Que é o ponto de pedido. Dado que eu sei mais ou menos o meu tempo de consumo, ou minha taxa de consumo de quebra de fans que eu tenho que trocar, ou seja, eu estou quebrando uma fan por dia, por exemplo, eu sei que se demora 30 dias, na hora que o meu estoque chegar em 30 fans, eu tenho que pedir, porque senão eu vou ficar sem. Então, quando chega nesse ponto, toca lá um alarme no financeiro, e aí você já está pedindo, mas o estoque continua caindo, e finalmente o caminhão chegou perto de zero e subiu. Só que isso aqui é muito perigoso, né? Você tá quebrando o fan e o seu estoque tá chegando perto de 0, 0, 1, se o caminhão atrasa 3 dias por causa de uma nevasca, Ou você se tá a zerado. média, porque querendo ou não, a média é uma média, pode quebrar Exatamente. 2 fans num dia em vez de um a cada dia. Estamos assumindo aqui linear ainda, tem essa complexidade de que as coisas não são lineares. Eu não posso ficar brincando com fogo aqui embaixo. Então, tem toda essa margem aqui embaixo que é o estoque de emergência. O estoque de emergência é calculado como? Bom, considerando uma série de fatores. A variação dessa minha demanda, porque não é linear, o tempo de estoque, uma série de outros fatores. Então você cria aqui um colchão, que é do tipo, pô, atrasou o caminhão. Não, beleza, mas eu ainda tenho 10. E aí você vai absorvendo até que o próximo carregamento chegue. A linha de cima, que é o estoque máximo ele acontece quando o meu caminhão chega. Chegou com 1.000 a mais. Só quem disse que tem que ser 1.000? Talvez tenha que ser 2.000, ou talvez 1.000 seja muito. Porque ao longo do tempo, se as coisas forem lineares, eu tenho um estoque médio que me custa. Se esse estoque médio for muito grande, ele está torrando dinheiro à toa, né? Então, você dimensiona, no caso, no trabalho, a gente pegou todas as peças que quebram, analisamos as demandas, as quebras históricas, todos os gráficos, de 2 anos de operação, numa operação que era aquela foto inicial, inclusive, e analisamos, tá bom, a média de consumo é tanto. São tais peças importantes para ter em estoque. Considerando as variações, eu preciso ter um estoque mínimo de tanto. Em média, eu peço para o financeiro, são todos os números fictícios aqui para simplificar, tá? Eu peço para o financeiro, em média, eles demoram 1 semana para confirmar que o pedido foi feito. Mas está vindo da China, então demora 3 semanas para chegar. Eu tenho um total de 1 mês. Eu tenho que ter um estoque que dure 1 mês, sem consumir o meu mínimo. E só que aí a gente chega ao grande problema, bota o site no inverno. Tá? Esse site especificamente que foi analisado, ele tem 2 épocas do ano. Né? Então, no inverno, ele está na neve, dando temperaturas de menos 16 e sensação térmica de menos 20, menos 25 com rajadas de vento. E no verão, fazendo 40 graus. A máquina não gosta. A máquina ela é feita para operar de 0 a 40 graus Celsius. Ela não opera bem em 0, não opera bem em 40 graus Celsius, ela está operando bem ali abaixo dos 20 graus. Isso aí não é nem informação de fabricante, mas informação de empírica. Então, o que acontece é que nos extremos você quebra mais. Né? Quando está muito quente, as fãs elas rodam muito rápido e aí você quebra mais fãs. No inverno, você tem mais problema com curtos-circuitos, por exemplo. Então, as demandas e os estoques tiveram que ser ajustados conforme a época do ano. E aí esse é um negócio, começa uma coisa bem pequenininha, tipo uma peça, e aí você vem mais para fora. Tá bom, tá, mas como essas peças funcionam no todo? E aí você pega épocas do ano e você vai ajustando a sua demanda. E você pode melhorar a sua previsão de demanda com IA, machine learning, enfim. Então, dá para expandir para muito mais. E uma das coisas muito legais é que, dependendo do modelo da máquina, você tem coisas que são intercambiáveis. Então, tá bom, mas eu tenho 1.000 máquinas do modelo X e 1.000 máquinas do modelo Y, que têm demandas diferentes, mas elas usam a mesma peça. E aí que vem a parte da gestão da qualidade, que tá bom. Aí tem uma ferramenta que é otimização de estoques com peças intercambiáveis para 2 famílias de produtos diferentes. Entendeu? E aí essa é a parte que eu não fiz nada de diferente. A galera da indústria automobilística faz direto. Tá? Perfeito. Acho que uma pergunta que com certeza você não vai saber responder, mas eu preciso fazer, com base nisso tudo. Eu estou querendo começar uma operação de mineração. Que case que eu compro? Vai. Isso é legal,
inclusive, tá? É a mesma Porque coisa eu que eu vou te imagino que perguntar. isso ajuda, né? Isso, tipo, querendo ou não, todo esse pensamento vai embasar, tipo, decisões de compra futuras das mineradoras também. Sim, sim, com certeza. É a mesma coisa que eu chegar pra um cara que adora carro e falar assim, tá, qual carro eu compro? Depende de muita coisa, né? Assim, Uma você... L200. Puta carro. Temos um fanboy aqui, claramente. E depende do... Tá bom, uma L200 Triton, é isso? É. Uma caminhonete, beleza. Então É. você gosta de ir pro meio do Minha mato, família tem um acampar. sítio. E você vai colocar aquele rack com aquela barraca em cima, provavelmente, vai levar a patroa pro meio do mato. Beleza. Agora, imagina que você pode operar no Saara, no interior do Brasil, como foi o podcast anterior, lá no Nordeste. Você pode operar, sei lá, no Wyoming, onde só tem 2 estações do ano, que é, tipo, frio e muito frio. Depende. E aí, volta aqueles 3 modelos lá, tá? 3 modelos que é o As completo. ASICs. As ASICs. ASICs. Aqui. Isso são 3... Como eu posso dizer? São da mesma família, são próximas, tá? São todas Bitmain, são todas da linha mais atual, só que são 3 maneiras completamente diferentes de minerar Bitcoin. São todas ASICs, tá? Aqui você tem uma ASIC, como a gente viu ali, e ela é refrigerada a ar. O que eu quero dizer com isso? Aqui dentro você tem as placas que estão gerando muito calor, porque elas têm uma eficiência atribuída, e elas perdem calor, não tem jeito. Quer dizer, elas perdem energia. E aí você, com os ventiladores, você passa ar frio por dentro delas para resfriar. E é muito ar. É tipo, cada um deles aqui é um secador de cabelo. Tem 2 na frente e 2 atrás, inclusive. São 4 fãs e elas são muito barulhentas também. Bom, mas a indústria de computadores já passou por isso antes também. A galera que tem PC em casa sabe que você pode ter só o seu fan ali ou você pode fazer, tá bom, mas eu posso fazer water cooling. Beleza. Water cooling aqui embaixo, tá? Você tem todos esses tubos aqui, você passa água por cima dos chips para você trocar calor e aí você tem um coletor central dentro de um container que leva para uma torre de resfriamento, enfim, um dry cooler da vida para resfriar. Aqui você vai ter que fazer um adendo. Tipo, eu não vou virar esse copo d'água no meu computador para resfriar ele. Como eu jogo água numa ASIC, ela não frita todos os chips. Isso é legal, é bem legal. Eu sou nerd desse negócio, cara. Se deixar, eu vou falar disso aqui o dia inteiro. Essa máquina especificamente é água, só que tem uma barreira separando ali, provavelmente uma É barreira água, fina. é água que você pode Essa pegar aqui da torneira. tem que ser limpa, né? De preferência, sei lá, se for um circuito fechado, provavelmente água... Tá, pelo menos filtrada. pelo menos filtrada, tá? Porque senão você vai acumulando coisas ali. Mas aqui é água mesmo, tá? E aí depois você tem um sistema central de filtragem, você tem um sistema central de resfriamento e tudo mais. Como a água não está encostando diretamente no chip, não tem curto-circuito. Porque ali tem uma barreira muito fina, metálica, enfim, alguma coisa assim, para transferir esse calor. Mas você tem a coisa mais legal ainda, que é essa daqui. Repara que é completamente diferente, ela tem uma caixa e ela tem essas 2 alças, porque você pega isso tudo, conecta na tomada e mergulha dentro de um tanque de líquido. Mas aí não é água, é o líquido dielétrico. É um óleo, ele tem a viscosidade muito parecida com a água. Assim, tem até algumas demonstrações legais na internet que o cara bota um patinho de borracha, o patinho quase fica em pé e tomba, assim. Muito parecido com água, inerte, transparente, mas ele não conduz eletricidade. Então você pode mergulhar um equipamento eletrônico e aí é o mesmo poder de resfriamento, muito parecido, de mergulhar, jogar o computador dentro de uma banheira, só que você não dá curto-circuito nele. Então a galera falou, não, então legal, significa que eu posso criar um tanque gigantesco e mergulhar um monte de máquina dentro, e aí eu não tenho um monte de barulho. Eu posso fechar esse tanque, então eu não vou ter poeira, não vou precisar de filtro, não vou ter perda de energia por barulho, vibração, uma série de outras vantagens. Claro, perfeito, muito legal. Essa máquina é muito mais cara também, e dado que eu tenho uma capacidade de resfriamento muito maior, eu posso ter um poder de processamento muito maior ali também. Então essas máquinas são muito mais potentes. São muito mais caras. Mas aí imagina que eu estou minerando no Wyoming, que vai dar menos 20 graus Celsius. Congela. Aí congela. Ah, mas e se eu mantiver o meu container funcionando o tempo todo, ele vai gerar calor, portanto ele não vai derreter. Beleza, mas aí você tem uma queda de energia durante um dia, o teu tanque congela e não descongela mais. E perde tudo. Tem maneiras, tá? Tô dando um exemplo exagerado aqui, mas tem maneiras de contornar isso. Mas isso é para dizer que a ASIC ideal para você, ela varia.
E tem fabricantes diferentes. Vamos supor que na região que você está, você tem um representante da Bitmain ali perto. Talvez faça sentido você comprar da Bitmain, que você vai ter uma facilidade de acesso de peças muito maior. Você tem grandes fabricantes que, bom, você vai ter muito mais conteúdo sobre, capacidade de comprar peça, pessoas capacitadas para darem manutenção. E isso tudo é desconsiderando o fator eficiência. Vou fazer uma analogia que tá, você vai comprar um carro, se você está com bastante dinheiro, você vai olhar para a linha mais nova, né? Assim, carros ali, 2022, 23 para frente. E no caso das ASICs, quando você começa a olhar para máquina antiga, lasanha não é mais ou menos a mesma coisa, porque as máquinas têm uma eficiência relacionada. Então, as máquinas mais antigas, elas costumam não dar dinheiro. O que é não dar dinheiro? Elas consomem mais energia do que elas dão dinheiro em Bitcoin, porque a eficiência delas é pior. Como todo mundo vem competindo, e é por isso que é um mercado competitivo, né? Todo mundo está batalhando pela mesma fatia de bolo que é constante, porque tic-tac, próximo bloco é isso aí. Então, você tem uma quantidade de bitcoins específicas e fixas sendo emitidas a cada 4 anos fixa ali. A única coisa que varia é a competição. O mesmo bolo que as pessoas começam a querer, então todo mundo começa a ir minerar bitcoin, portanto você tem que dividir o bolo por mais pessoas. E aí é que começa o mesmo. Antes você ganhava uma fatia inteira de bolo que pagava a sua conta de energia. Agora é 1/10 daquela fatia de bolo. Não paga mais a sua conta de energia, a não ser que você tenha uma máquina que consuma bem pouco energia. Mas Ou máquina que o mais nova. Bitcoin faça 10x. Isso. Mas mesmo que o Bitcoin faça 10x, o que vai acontecer? Atrai mais minerador. Então, os ganhos são sempre decrescentes. Inclusive, aquele gráfico de hash price, no início aqui você vê umas variações. O Bitcoin deu um puta salto, alguém baniu mineração em algum lugar, deu uma queda. Mas no longo prazo ele é assim. Uhum. Ele é sempre decrescente. E vai continuar sendo. Então, a única maneira de você se precaver é arranjar energia mais barata, porque aí o seu custa menos, ou máquinas mais eficientes. Só que máquinas mais eficientes custam mais dinheiro também. Então, qual máquina para você? Depende do quanto você tem de capital disponível, onde você vai minerar, o quanto tempo você quer se manter lucrativo. Existe todo um ponto de equilíbrio ali. Eu posso pagar por uma máquina que pode estar lucrativa nos próximos 10 anos, mas eu vou pagar muito caro. Então, é toda uma estratégia. Existem outras estratégias também, né? Você pode se mover para outro lugar onde a energia é mais barata, e aquelas máquinas que não estavam mais funcionando vão voltar a dar dinheiro. É um mercado em constante movimento e alta competição. Boa. Cara, agora voltando para a parte TCC em específico. E como foi a banca? Porque assim, eu imagino que tudo isso que você está me explicando é grego para o pessoal que corrigiu o seu trabalho. Eles entendem a parte, sei lá, engenharia de produção, mas você falou, você colocou 30, 40 páginas só para explicar o Bitcoin. Como foi? Porque assim, às vezes a banca escolhe ser tranquila, às vezes a banca não escolhe ser tranquila. Você pegou professores que a banca não é tranquila e quer fazer perguntas, você pode ter passado horas e horas e horas respondendo e eles continuando não entendendo nada porque eles não entendem Bitcoin. Foi um pouco tenso. Mas não foi tenso pelos motivos normais, assim. A minha banca, ela foi um pouco mais cri-cri que o normal. Alguns professores mais novos. E eles fizeram algumas perguntas parecidas com as que você fez. Por exemplo, eles não gostaram do fato do hash delivery, tá? Porque o TCC espera-se que você itere e faça em cima das coisas que estão pavimentadas. Não, mas quem que criou o hash delivery? De onde isso veio? Tá bom, eu posso te explicar. Mas deu-se o nome para isso porque é mais fácil para entender. Mas eles bateram o hash delivery, não entenderam o hash delivery, precisou iterar e responder coisas ali. Mas principalmente a banca bateu em estrutura, a parte acadêmica do negócio. Que, assim... Formalismos. Formalismo. O que, para mim, é um ótimo sinal. Sem dúvida. Se você está batendo no formalismo é que você não está conseguindo bater na parte teórica do negócio. Né? Aí eles queriam mudar o título, mudar a estrutura de tal coisa, coisa que não é muito técnico sobre mineração. Agora, É coisa que se você quisesse fazer um mestrado e um doutorado e se tornar acadêmico, seria importante, como não é o caso, você só fica, sim, claro, e aí torce para acabar logo. Isso, aí faz as alterações e publica. Mas, como eu gastei 42 páginas tentando explicar um negócio, elas comentaram que
não, tudo bem, entendemos onde você quis chegar. Acho, infelizmente, que eles passaram longe de entender o que é Bitcoin Uhum. e começar a entender. O meu orientador ficou com uma pulguinha atrás da orelha, que a gente ficou trocando algumas ideias. Você até viu Uhum. que durante o meu TCC tem algumas epígrafes, alguma coisa assim. Não, mas por que essa frase do Navicante está aqui? O que isso ajuda no trabalho? Não, é propaganda. Pô. É propaganda pro Bitcoin, é isso aí mesmo, entendeu? Então, essa era a próxima pergunta, que assim, o Bitcoin muitas vezes funciona a partir de cavalos de Troia, né? E aí eu queria Exatamente. entender se você conseguiu converter algum professor, chegar perto disso, porque o TCC estava sendo usado como um cavalo de Troia, ou você acha que eles só continuaram te achando um maluco? Olha, pode não ter funcionado com os professores. Alguns são mais cabeça duras. O meu professor orientador ficou um pouco de pulga atrás da orelha. Só que esse TCC ele chama atenção e inclusive o título que foi para publicação, eu não gostei, tá? Mas eu fui obrigado a trocar porque a galera quis que eu trocasse. Mas o título anterior era muito mais focado em Bitcoin porque eu queria que chamasse atenção. Então era gestão da qualidade aplicada à mineração de Bitcoin. Ótimo título. Mas eles queriam que tivesse inventário. Porque Aham. foi. Sim. Assim, foi feito com estoque, entendeu? Então, precisei trocar. Mas esse título, por exemplo, chamou atenção e teve uma galera que foi ver. E essa galera que foi ver, hoje está me perguntando: não, mas tá, mas e tal coisa? Tá, mas o Bitcoin não. Mas alguém não pode copiar? Cara, plantou a Uhum. sementinha. E a gente tem que começar a tomar os espaços e ocupar espaço. Tá? A gente já está virando indústria com mineração de Bitcoin, agora talvez a gente tenha que escrever material acadêmico e essa falácia de que Bitcoin é um negócio que não funciona, que não tem aplicabilidade, esse papo já não funciona tem um tempo. A gente tem que começar a ocupar espaço. E foi um pouco disso também. Eu queria fazer isso. Então tem coisa ali que é, como é que fala? É torcida. Tipo, aquela frase do Navicante não ajudou nada, aquela frase do Bill Gates não ajudou nada no trabalho. Mas eu queria que a pessoa fosse lendo Uhum. e falasse assim, tá, cara, ele não tá falando sobre uma moedinha da internet. Entendeu? E você fez esse trabalho ao longo de 2024, Isso. que é o ano que, no começo do ano, teve a aprovação dos ETFs, no final do ano teve a eleição do Trump, que foram dois pumps do preço, mas fora isso também representam o quê? Claridade regulatória e validação institucional. É, isso, você sentiu isso de alguma forma? Sei lá, o pessoal, sei lá, seu professor, ou não sei se você chegou a ter orientadores, mas em conversa, você sentiu que eles tiveram alguma diferença de abertura porque eles estavam, pô, ele tá falando de Bitcoin, deixa eu prestar um pouco de atenção. Daí eu prestei um pouco de atenção, caramba, tô vendo, não estão falando só que é o dinheiro de hacker no mercado escuso, não, a BlackRock, o Larry Fink tá falando do Bitcoin. Ou isso acabou não tendo efeito nenhum? Com certeza ajudou. Com certeza ajudou porque imagina que eu estivesse falando sobre isso no fundo do poço do ciclo. A galera ia estar mais para trás, mas de fato estava aparecendo nas notícias. E era engraçado que nos pumps, né? Ninguém falava do meu TCC e queria falar sobre na hora que estava abaixo. Mas era só dar um pump. Pô, você não tá falando do seu TCC sobre mineração de Bitcoin e tudo mais? E aí você quer ouvir sobre a palavra, né? E aí você vai plantando algumas sementinhas assim. Ajudou, com certeza. Uh, não que esse tipo de coisa chegue nas catacumbas dos departamentos de engenharia, não chega, mas com certeza inclusive está no início da justificativa do trabalho, olha, o mercado está se aquecendo, veio o IA junto para competir, que compete pelas mesmas fontes de energia, mercados bem diferentes, tá? Mas consome Você muita diria que energia. compete pela mesma fonte de energia? Porque tudo que você falou de custo de energia significa que o Bitcoin vai buscar fontes de energia ociosa. Essas fontes geralmente estão em lugares mais inacessíveis, esse tipo de coisa que, pelo que eu entenda, não é tão propício para a inteligência artificial que precisa banda larga o tempo inteiro, que precisa, sei lá, que tem algumas características assim um pouco diferentes. Então, assim, compete, não compete, contrasta as necessidades da inteligência artificial com as da mineração de Bitcoin, para mim, por favor. Era energia mais num contexto amplo, não energia elétrica. Eu Tá. quero dizer assim, as pessoas botam investimento em data centers de IA e mineração quase no mesmo balaio. Eu, estando dentro, eu sei que são completamente diferentes, são necessidades completamente diferentes, do Fusca para Ferrari em necessidade de infraestrutura e estabilidade, mas, por exemplo, chips. Chips, a galera está voltando para a fabricação de chips de IA também. NVIDIA, Uhum. por exemplo. Né? E aí, inclusive, o pessoal compara muito a NVIDIA e a
a MicroStrategy. Então dá para ver que, de certa forma, eles estão competindo ali. De fato, fontes de energia, o Bitcoin é exatamente por simplificar muito, em ser menos fresco, do tipo, você pode desligar, você pode ter uma instabilidade ali que você ligar rapidamente. As máquinas não precisam conversar uma com a outra no processamento de dados, né? Elas são todas as máquinas, as ASICs, no São fundo, individuais. cada uma dessas torradeiras está fazendo o seu próprio processo. Sim. As de IA estão todas juntas fazendo um Isso. processo, né? Isso muda até a arquitetura dos data centers, porque, sei lá, eu lembro quando eu estava nessa ramo de mineração de Bitcoin, que assim, se um data center for grande demais, o tempo, que é milissegundos, de uma máquina de processamento que está aqui e o outro que está do outro lado, de se comunicar já vira um gargalo. Isso não existe num data center de mineração de Bitcoin. Existe, mas não é tão... Tipo, tudo bem, minha internet caiu 2 minutinhos para mineração, não dá nada. Agora, se caiu na IA, sim. Então, são requisitos parecidos em níveis diferentes. E todas essas coisas estão competindo por profissionais, por capital, por energia, mais ou menos. De fato, a energia de mineração de Bitcoin pode ser uma energia, vamos dizer assim, menos estável, portanto mais barato, mais difícil de acessar, ociosa. E o restante do mercado se aquecendo, a questão dos recordes... inclusive, eu acho que eu coloquei esse gráfico. O recorde de hash rate. Poxa, como justificar você investir em disponibilidade e qualidade no seu serviço? Qual a melhor maneira de dizer que, olha só, eu estou tendo uma competição que vai tomar o meu lugar se eu não fizer? E a maior competição, o maior indicador de competição em mineração é o hash rate da rede bateu novos recordes. Ao longo do meu TCC, assim, deu alguns picos. O gráfico de preço do Bitcoin, inclusive, eu cansei de atualizar, falei, vou atualizar só lá na hora da entrega. Quando passar de 100 mil. E eu tava assim... Eu vi lá, tá em 88 e alguma coisa, né? E tava a galera, né? Quem que vai fazer primeiro? O Mota entregar o TCC ou o BTC bater 100k? E foi, tipo assim, diferença de 3 dias ali, né? Da entrega. Bom, então uma galera de fora deve ter querido assistir a sua apresentação porque tava no olho do furacão o BTC. Exatamente, ajuda, né? Então, você ganha marketing gratuito. Mas é o bem que você falou, cara, meio cavalo de Troia. Tem algumas frases ali bem impactantes, a do Navicante, falando que o Bitcoin, por exemplo, é uma ferramenta para liberdade fantasiada de um esquema de ficar rico rápido. E não dá para negar que boa parte da galera é atraída inicialmente pela parte de ganhar dinheiro. Eu diria que assim, 95% das pessoas, inclusive eu fui, sabe? Tipo, no fundo, assim, eu conheço essa frase numa versão... Quem não quer ganhar dinheiro, né? Conheço essa frase na versão do Alex Gladstein, que é aquele cara que escreve, tem vários textos clássicos, livros, inclusive, é o CSO, o Chief of Strategic Office da Human Rights Foundation. Ele fala que o NGU permite o FGU, ou seja, o number go up permite o freedom go up, ou seja, o preço subir faz a liberdade subir, porque o Bitcoin, no final das contas, é dinheiro de liberdade, é o freedom money, que o pessoal fala em inglês. Então, assim, essa frase é maravilhosa e eu concordo totalmente com ela. Você comentou como é importante a gente ocupar os espaços. Como a gente não pode se retrair, a gente tem que sim falar e buscar ocupar, falar sobre Bitcoin na academia, etc. Nesse sentido, você e seu orientador estão pensando em publicar esse trabalho como artigo científico? Eu pensei disso depois que eu terminei, porque eu descobri que eu tinha capacidade de fazer, eu tinha possibilidade de fazer esse TCC em inglês. Isso era uma coisa que ficou nova relativamente no departamento. Antes você tinha que fazer em português, se você quisesse fazer ele em inglês, você tinha que fazer depois. Agora há a possibilidade de você fazer direto. Vamos lá, tá formando. 112 páginas de português, dificilmente você vai fazer ele em inglês depois de novo. Se eu tivesse feito em inglês, era mais fácil de publicar e botar para fora. ChatGPT, você falou inteligência artificial, vai Ctrl+C, Ctrl+V. Agora vai, exatamente. Traduzir texto fácil. hoje em dia ficou mais tranquilo. Ficou mais fácil. Vai ter que fazer uma revisão depois, perfeito, mas não é que você vai ter que traduzir parágrafo por parágrafo. Sim, com certeza. E eu tenho a intenção, por exemplo, de pegar alguns trechos específicos e reduzir para alguns artigos para publicar. Eu acabei de formar, eu ainda não pensei em fazer uma pós ou fazer um mestrado ou alguma coisa assim. Inclusive, ele chegou a falar que seria uma possibilidade e eu acho que ele gostou, eu gostaria de trabalhar com ele, teria essa possibilidade também. Mas eu preciso dar um tempinho
da Não, academia agora também. te recomendo, assim, eu entendo como a academia cansa, mas mesmo se você não continuar na academia, se tirar um tempinho, se tiver esse tempinho, óbvio, pra fazer isso, é um cartão de visita no futuro, assim, Sim. tipo, sei lá, eu não continuei trabalhando com geologia depois que eu terminei o doutorado, mas o meu paper do doutorado, que saiu numa puta revista referência no tema, foi importante, inclusive, para eu ser contratado na Arthur. Sim, como Tipo, Chief Researcher. como researcher. Ele não é researcher de Bitcoin, porque ele não tem, sei lá, ainda estava criando-se esse cargo na Arthur, mas, pô, ele tem um doutorado, publicou artigo científico, etc., abriu portas para mim. Então, isso eu diria para você que faz sentido fazer mesmo se parecer que vai dar um trabalho. Eu pretendo fazer. Boa. É E bem aí, recente, né? Também. É. Defendi ele em dezembro, né? não, esse Vou primeiro trabalhar. mês é bom dar uma descomprimida, assim, ainda mais que você tá fazendo isso junto com trabalhando, aí cansa, né? Sim. Fugindo agora do seu TCC, indo mais numa perspectiva mais geral. Baseado nessa sua experiência como minerador nos últimos 2 anos e meio, quais as tendências futuras mais te chamam a atenção em relação à mineração de Bitcoin? Uma dessas tendências a gente consegue ver aqui na tela, né? A, a maneira de minerar está mudando porque as necessidades de eficiência estão mudando. Hoje, máquinas que eram eficientes há 2 anos atrás estão começando a deixar de ser eficientes dependendo do seu custo de energia. Então, existe um limite pelos ganhos decrescentes, o quanto a gente consegue ser eficiente dentro de um chip. Então, talvez a gente tenha que começar a otimizar em outras partes. Otimizar, por exemplo, em troca de calor, resfriamento. Essa aqui é basicamente uma evolução de cima para lá, para cá, né? O que tem de mais novo. Só que, como a gente falou antes, existem limitações de fazer dessa forma aqui. Portanto, por isso que existe ali também. Mas se você for ver a própria curva de eficiência das ASICs, inclusive eu acho que eu coloquei no trabalho para outra coisa, só para falar a evolução das ASICs. Mas se você plotar o gráfico ao longo dos anos, a eficiência das ASICs que tem saído como lançamento, ela também é decrescente. A gente está chegando ao limite do que a gente consegue fazer com tecnologia de chip. Por enquanto, aí podemos chegar em outras coisas lá, computadores quânticos, enfim. Mas na tecnologia atual a gente está chegando bem no finalzinho da curva ali, tá? Então a gente vai ter que começar a ser eficiente de outra forma. Outra tendência é você trazer conhecimentos de outras indústrias que já passaram exatamente por essa limitação de tecnologia e necessidade de evolução para dentro da mineração de Bitcoin a nível industrial. A nível industrial, dá para dizer que mineração de Bitcoin existe há quanto tempo? Não sei lá, 5? Talvez um pouquinho mais do que isso. A nível industrial mesmo, tipo parque industrial. Talvez um pouco mais do que isso. As ASICs surgem o quê? 2013, por aí, 2014. Por aí. Mas assim, tipo, na minha visão, a indústria começou a amadurecer mesmo pós-banimento da China, quando teve acesso aos mercados de capital americano, que aí você tem uma puta injeção de capital e a coisa se estrutura de uma maneira muito diferente. Tipo, claro, já existiam operações grandes na China, hash rate já estava grande na China, não é que não estava industrial, mas era um estágio mais imaturo. Para mim, a partir de 2021, com o banimento da China, que a mineração começa a realmente se tornar uma indústria com capital e com investimento que nem outras indústrias. É uma indústria muito nova, cara. Muito nova. Pensa o tempo da indústria têxtil. Quantas fabricantes de ASIC tem? A gente tem principalmente, hoje, sei lá, não chega a 3, temos 2 principais. Exato. Mas é porque aí é outra coisa, tá rolando um cartel. Né? Então, assim, centralização de fabricação na China, centralização de fabricação dos chips, e aí é uma outra questão que está tendo. Mas, de fato, as principais hoje são poucas, e agora a gente tem toda uma tendência da indústria de, por exemplo, a China baniu mineração, mas agora regulamentou o Bitcoin como um bem aceitável. Não sei se eles vão voltar atrás eventualmente. Eles tomaram aparentemente uma decisão de fabricar, mas não de minerar. Mas tem toda a questão da matriz energética deles, né? Outra tendência aí é a gente começar dá para ver inclusive nessa imagem aqui, né? Estão começando a quebrar paradigmas do tipo, por que mineração tem que ser um monte de fila de torradeira? Então. Que nem você falou, né? Bota aquela imagem, eu acho que chama prateleira de ASICs. Parede de ASICs. Para quem tá assistindo, o Caio tem uma máquina, uma ASIC ali em cima, antiga,
E ele questionou para mim por que toda ASIC parece uma torradeira, né? E realmente parece uma prateleira de torradeira aqui, e todas colocadas uma do ladinho da outra. Existem metas, né? Do tipo assim, a indústria vai inovando, você vai descobrindo maneiras de otimizar, e aí, depois que essa informação difunde, todo mundo começa a fazer dessa maneira, até que alguém descobre outra maneira de fazer, e as coisas vão mudando. Do tipo, o automóvel, ele até que não mudou muito, mas tem outras tecnologias que mudaram demais. Por exemplo, pensa as nossas casas, como elas mudaram da primeira casa até agora, né? E eu acredito que a gente vai parar de ver esse tipo de coisa, né? Até porque isso tem um problema. O que está acontecendo aqui, tá? A gente está olhando a parte da exaustão. Então, o ar quente está vindo para cá. Do outro lado, você tem ar frio entrando com filtros. E aí você tem todo o ar quente sendo direcionado para um local que vai ser jogado para fora. De novo, perda de energia, vibração, calor, sujeira. Inclusive, a gente coloca todo um isolamento que dá para ver para não recircular o ar quente, mas não é perfeito, como você pode ver. Provavelmente as ASICs que estão aqui vão ser muito menos eficientes que as ASICs que estão aqui, porque o ar quente já tem menos espaço para ir e já bate no outro ar quente. Legal. Quando a primeira vez que alguém fez isso, ela provavelmente não foi um engenheiro mecânico que fez uma análise computacional de fluidos e como tem vórtice e como você tem resistência próxima às beiradas e mecânica dos fluidos no geral. Agora está precisando. As pessoas analisaram isso, perceberam empiricamente, tá? Aquelas máquinas lá, como você falou, intuitivamente. De fato, aquelas máquinas passam um pouco mais de aperto. Agora, essas aqui também. Porque como o exaustor está aqui no meio, ela fica no canto e aí você não tem muito fluxo. Entendi. E aí, o que acontece? Imagina que essa imagem está invertida. Do outro lado tem outro V desse. Essa máquina não está atrapalhando na saída, mas está atrapalhando na entrada. Então, isso aqui começou a se tornar cada vez menos comum. Mas, assim, isso aqui trazia uma densidade energética para dentro do container bizarra. Você dobrava a quantidade de ASIC que você podia ter num container. E agora a gente está indo para fazer tanques de imersão. Então, a galera está mudando. E aí no tanque eu vou imaginar que não precisam ser várias torradeiras e podem ser várias placas contínuas, porque no fundo a torradeira é uma torradeira. Ah, mas pode ser uma torradeira, não precisa ser uma torradeira, porque eu tô falando torradeira esse formato quadrado, cúbico, assim. Mas você pensar que no fundo você precisa o chip processando o dado, por que não tem umas tábuas, umas prateleiras de chips que você coloca tudo de uma vez na imersão, por exemplo? Legal, tem algumas coisas. Volto naquela das três. Tá? E essa tendência que você falou faz sentido. Tá? Mas aí você começa a esbarrar em uma outra coisa que é ponto único de falha. Pensa que você tem... Aqui você tem poucas coisas, tá? Você tem um monte de chips, tá? Milhares não, centenas de chips dentro da placa. Você tem 4 ventiladores, uma PSU, uma control board. Se essa control board frita, você vai perder, vamos chamar, arredondar para 300 chips ali. Pensa que fosse um monte de placa com uma controladora que frita. Você vai perder 100. Sim, vai pagar tudo de uma vez, mesmo se você tiver estoque para consertar rápido, você parou todas de uma vez e não uma só. Exatamente. E é por isso, inclusive, que a indústria de data centers tem redundâncias em uma série de coisas. Pensa que ainda não... E a gente vai chegar nesse ponto, tá? Eu acho que isso é muito engraçado. A característica do mercado de mineração é que você pode ter desligamentos. Então, talvez você não tenha redundância na energia, mas na indústria de data centers, você tem redundância, tipo, entrada de energia. Se você cai a luz, você não pode cair a luz. Você tem gerador, mas você às vezes tem 2 entradas de energia diferentes de diferentes concessionárias. Aqui em São Paulo é o quê? A concessionária? Enel, tá? Que inclusive cai energia quase sempre, a gente fica um tempo sem energia, é maravilhosa. Imagina que na sua casa chegasse a Enel e a Celesc. A Enel caiu, você muda para Celesc. Alguns data centers eu não sei assim. se isso seria bom ou ruim, porque assim, também é uma coisa muito feia aqueles fios pendurados, né? Teria o dobro de fio, talvez. Mas talvez se você perdesse milhares de dólares porque a sua internet caiu no meio do podcast, você ia querer um monte de filho passando na frente da sua casa. Quem me dera ganhar milhares de dólares por podcasts. Vai chegar lá, você vai chegar lá. Patrocina nós, pessoal. Tá faltando insider. Mas assim, a característica do mercado de mineração de Bitcoin é consumir energias mais complicadas, vamos dizer assim. Talvez isso não exista, mas no mercado de data center, o pessoal tem 2 fontes de refrigeração. A gente não chegou nesse ponto ainda para mineração de Bitcoin, até porque custa. Precisa ter uma margem grande, um volume grande para justificar esse tipo de novo, ganhos decrescentes.
Mas essa questão de centralizar ponto de falha, existe um ponto ótimo. Tá, mas então eu quero ter uma controladora para cada 100 chips? As máquinas mais novas, elas resolveram um pouco desse problema, mas as máquinas mais antigas, tem 3 placas ali dentro, tá? As máquinas mais antigas, quando uma placa queimava, as 2 paravam. Chato, né? Eu podia ter essas 2. As máquinas mais novas, e aí resolveu isso com base de firmware, tá? Eles mexeram ali no firmware e voltou a funcionar em alguns modelos. E as máquinas mais atuais já não tem esse problema. Então, já começaram a minimizar pontos únicos de falha. Agora, existe um ponto ótimo. Essa máquina aqui, ela é gigante. Aqui eu coloquei mais ou menos o mesmo tamanho para a gente poder comparar. Mas ela tem muito mais chip do que aquela lá. Então, de certa forma, já é mais centralizado. Né? Agora, imagina que você tem 200 placas. Uma delas quebrou. Você vai ter que... Elas todas estão funcionando, mas você vai ter que desligar tudo para acessar aquela placa. Então, talvez o fato de estar centralizado tenha te atrapalhado. Existe um ponto de Se equilíbrio. você pensar no hash delivery, não só da máquina, mas da operação, Uma é média mais geral. difícil manter ele alto, porque uma quebra é um ponto único de falha que afeta muita parte da operação. Faz sentido. Isso. É por isso que o seu carro não tem um freio único. Tem várias rodas. Entendeu? Mas talvez não faça sentido Só faça sentido separar só entre traseiro e dianteiro, enfim. Não precisa frear em cada uma das rodas individualmente com o computador controlando. E sem contar que, vamos lá, as mineradoras estão expandindo. Portanto, as energias fáceis na beirada de uma usina, perto de um centro urbano, tá ficando mais difícil de conseguir. Agora, talvez você tenha aqui na beira de dunas, no Nordeste, onde tem maresia. Pô, aquela lá em cima vai te arrebentar, porque vai começar a acumular coisa, vai dar curto-circuito e tudo mais. Agora, uma solução como essa aqui embaixo começa a fazer mais sentido. Pensa que você pode isolar o sistema, mas essa aqui você precisa ter acesso à água. Se você está num lugar onde você não tem acesso à água, então as soluções estão mudando, mas é engraçado, é interessante pensar que houve toda essa evolução em pouquíssimo tempo. Como você falou, às vezes que apareceu em 2013, 2014, 10 anos. 10 anos elas mudaram muito. A gente começou minerando a primeira... eu nem sei exatamente qual que é a primeira ASIC, mas, por exemplo, aquela lá que você me mostrou lá em cima é uma Watts Miner antiga. E ela tem outro esquema, inclusive. Essa aqui dá pra ver que tem 2 fãs, ela é mais alta, tá? A Watts Miner ela é mais quadradona e é uma só. Mais ponto único de falha. Aqui tem 4 para quebrar. Lá tem 2 só. Quando você quebra uma... Enfim, elas já mudaram tanto em tão pouco tempo, de 2013, 2014 para cá, principalmente em ganhos de eficiência, mas elas também mudaram um pouco da estrutura. E a gente começou a ver alguns transformers assim agora. Eu acho que tem muito espaço para expandir. Algumas de... O que o pessoal fazia? Isso é muito legal. A máquina de cima, o pessoal descobriu que dava para jogar dentro de uma banheira de líquido dielétrico muito antes de existir isso aqui, tá? O que eles faziam? Eles pegavam aquele negócio lá em cima, arrancavam as fendas de trás e de frente e enfiavam tudo. Só que aí você perde espaço, otimização e tudo mais. E aí, qual que era um dos grandes problemas? Quando uma máquina... Aquela máquina ali deve estar pesando na casa de 15, 16 quilos. Ela está cheia de óleo. Dentro de um tanque, onde está passando um monte de energia. E como ela é fabricada em escala e na China, não é um negócio muito de qualidade ali. É cheio de ponta afiada. A gente usa luva, senão você fica com a mão toda cortada. Imagina tirar isso no meio do óleo, no meio de um monte de coisa, de onde você... e depois de muito tempo que resolveram colocar uma alça, cara. Não tinha alça no negócio. Aí como é que você tira, entendeu? Puta inovação em uma alça. Aí perceberam que se você botar a fonte de energia pra frente, fica muito mais fácil de desconectar, né? Cara, São as bizarrices assim, sabe? isso me lembra um exemplo que eu li no livro do Taleb, acho que é no Antifrágil, que é genial, que a humanidade conhece a tecnologia roda, nem tem registro de quando, assim, acho que é 5 mil anos atrás, 8 mil anos atrás, não sei. A humanidade conhece a tecnologia baú também. Claro, tipo, tinha cestos, tinha coisas para transportar coisas há muito tempo. As malas de rodinha foram inventadas depois que o ser humano foi para a Lua. Você já parou pra isso? É a mesma coisa. Você coloca uma alça e pra puxar. E é muito doido isso, que às vezes você já tem os elementos e você só não teve a sacada de unir os elementos. E o que você está mostrando aí é exatamente isso. Exatamente. E aqui tem outros problemas, cara. Essas máquinas tem uma coisa muito boba. Cara, esse parafusinho aqui no canto, ele é minúsculo. Ele é feito de alumínio muito mole. A primeira, se você regula... Pensa que se você está tentando tirar os parafusos com a chave de fenda. Demora muito.
Então, vamos usar uma parafusadeira elétrica. Se você regula o torque errado, você arrebenta, Você espana tudo. espana logo, né? Tem que ser o mínimo do torque que a furadeira da Bosch tem e você ainda espana se você não tomar cuidado. É o tipo de coisa que... Sim. E a questão de fabricação também. Cara, esses fiozinhos aqui, cara, os caras usam um fiozinho mais barato que tem. Ganho de escala, de novo. Talvez em um momento que essas máquinas comecem a sair, e tiveram momentos que essas máquinas saíram muito caras, mas sem melhorar a qualidade. Mas eventualmente eles vão ter que começar a aumentar a qualidade de fabricação, com certeza. Perfeito. Cara, a gente já tá falando há bastante tempo aqui, então deixa eu começar a conduzir a gente pros finalmente. Tem alguma coisa que a gente não falou que você acha que a gente precisava ter falado? Sobre Falando das torradeiras, né? Sobre TCC, mas também sobre mineração como um todo. Algo que, sei lá, é um estalo que você teve, que eu não te perguntei que você queria trazer, não é necessariamente uma tendência, então você não respondeu agora, mas que faça sentido? Acho que dá pra gente entrar na questão de que, como você falou, né? O público de mineração de Bitcoin é muito grande, mas a galera de Bitcoin que entende de mineração de Bitcoin é muito pequena. Cara, eu acho que era importante que a gente começasse a entender um pouco mais sobre mineração e talvez as pessoas de Bitcoin voltar a falar um pouco de mineração, porque essa é a ferramenta para a nossa liberdade, na realidade. Né? A rede não funciona sem mineração. É isso que come energia e cospe Bitcoin como subproduto. Isso. E a gente tem uma puta centralização acontecendo. Né? Então, antes era descentralizado no computador, na sua casa, usando seu próprio computador. Hoje a gente tem grandes centros de mineração de Bitcoin, grandes empresas controlando. Aí a gente pode falar de, sei lá, inclusive eu acho que já tem podcast sobre isso, falando de centralização das pools, por exemplo. Sim, ó, podcast com o Pleb Hash, depois procurem aí, eu não lembro qual é, mas a gente comenta bastante sobre isso, sim. E acho importante a gente voltar a olhar esse tipo de coisa, porque esse é meio que o nosso castelo, é onde onde a gente está construindo onde está sendo construída a base do Bitcoin. Quando você falou isso, eu pensei muito numa analogia da engenharia civil, porque meu pai e meu avô são engenheiros civis, que assim, você falou, a base, é a fundação. Não adianta você construir um prédio em bases que não são sólidas. Tipo, o exemplo é a Torre de Pisa, o exemplo são os prédios de Santos, que vai ficando assim. Você tem que ter uma fundação sólida e bem feita, e sem dúvida essa questão da centralização da mineração de Bitcoin é um ponto de alerta. Sim, e tem algumas empresas que estão trabalhando exatamente para... É engraçado, né? Porque a mineração de Bitcoin ela começou muito democrática. Não é democrático, cara. Você não vai pegar uma máquina dessa, cara, isso aqui tem 3 mil... Não, essa máquina específica ela é mais eficiente, ela consome menos, tá? Mas tem ASIC que consome 3.500 watts. Isso é um chuveiro, pô. Você não consegue colocar em qualquer tomada. Não é qualquer circuito de casa. E outra coisa, você vai botar isso aqui, vai entrar essa máquina e vai sair a sua mulher de casa. Porque ela faz um barulho danado, cara. Ela esquenta pra caramba. Quando a gente liga lá numa sala com ar-condicionado, não dá 5 minutos, tem que desligar a máquina. Porque tá quente. O pessoal começa a suar. Então, não é possível ter uma máquina dessa em casa, sem contar que o custo de energia não funciona, tá? Mas vamos supor que você quer, porque você é a favor da descentralização, né? E aí existem algumas empresas que estão voltando a democratizar isso. Tá bom, e se a gente vou desenvolver um sistema de filtro aqui que reduz muito o barulho. Ou eu vou começar a vender kits para que você possa usar uma máquina como essa para aquecer o seu spa. Então, para você poder minerar em casa. E aí ele está voltando a descentralizar isso. A gente tem que tomar cuidado com essa centralização e começar talvez a enxergar para redemocratizar, o que é engraçado, né? A mineração de Bitcoin. Em coisas que você já vai consumir energia, ou talvez as máquinas elas estão migrando para esquentar menos e minerar mais, ou seja, mais eficiência. Mas e se alguma máquina específica fosse, tá bom, tá, mas você pode ser menos eficiente porque eu quero que você jogue um pouquinho mais de calor. E aí você usa esse calor para aquecer alguma coisa, por exemplo. Isso aqui em São Paulo não parece tão necessário, mas tem que lembrar que tem o hemisfério norte inteiro. A galera morrendo de frio no inverno em outros países, né? Exato. Bom, você já participou do podcast antes, então aqui eu vou te dar um desafio, que a última pergunta é 2 recomendações de leitura. Uma sobre Bitcoin e o ecossistema associado e uma que não tem a ver com isso. E agora você não pode repetir a indicação, né? Então... Mas aí você lembra quanto que eu indiquei? Você indicou Steve Blanket. Isso, aí eu me lasquei, então. Que eu joguei, truquei aqui. Eu não lembro o outro, mas você indicou Steve Blanket, isso eu lembro. Steve Blank e o outro foi Arriscando a Própria Pele do Taleb. Boa. Mas eu não lembrava do Steve Blank. Então você me ajudou. Tá, então, cara, esse livro
Inclusive, eu recomendo que todo mundo assista o vídeo dela no YouTube antes de ler o livro, que é o Broken Money da Lynn Alden. Que é, eu não sei se ela tá na Swan Bitcoin ainda, na Swan Mining. Ela tava fazendo research para Swan. Eu não sei se ela saiu de lá com tudo o que aconteceu na Swan, mas Lynn Alden, Lynn maravilhosa. Alden, cara. E o livro dela, perfeito, cara. Inclusive, o padrão Bitcoin é muito, muito interessante, mas eu tô achando o Broken Money um pouco mais atual.